Teve o primeiro médico que me atendeu quando eu fiz minha primeira hérnia, ele falou assim, tu nunca mais vai fazer exercício. Imagina, eu com 20... Menisco, faz cirurgia, não precisa, é fortalecimento da musculatura. E Tati, vai dar tanto, a gente vai se mudar, não vai gastar quase nada. Meu Deus. A gente se mudou e não parava de vir conta. Eu de vocês. Olha, ó. Eu lembro do Adri, Pedro. Viu? Não Agora vou falar eu falei mais Pedro, nada, porque agora eu tenho certeza do que eu já ia falar. Quem é o fulano? E aí, o Gabi.rec. Tudo certo. Eu tava gravando um podcast aqui, cara. Tava, tu viu? Tu viu? Esse Spoiler estúdio é um do futuro. fenômeno. Nós estamos em breve, não sei se esse ano, mas começando ano que vem, nós vamos ter mais podcasts de outros produtos. E aí tinha uns guri aqui fazendo um teste. Tu quer com gás ou sem gás? Pode ser com gás. Pode ser. Pode. Gosto. E aí, o Gabi.rec. Estamos gravando ou não, Gabi? Então estamos gravando. Então estamos gravando. Aliás, antes de anunciar tudo, vou mandar um recado para a Fruc aqui, ó, que é a Água da Pedra. Para quem não sabe, a Água da Pedra é um produto da Fruc. E alô, Diniz, né? Temos espaço aqui, viu? Temos Para espaço. cotas. Temos cotas à venda. E com muito amor, muita divulgação aqui, assim, tranquilo. Tomar tranquilo. uma Fruczinha enquanto faz um podcast também me agrada. Aí é loucura, né? Também. A elite, né? Tô só na água. E a gente sempre agradece aqui, Tati, quando a gente começa. E, aliás, faz tempo que eu não começo um podcast, porque nós gravamos fazia tempo, aí ficou umas 2 semanas sem gravar. Quando foi gravar, eu tinha um evento para ir e a dona Paloma assumiu a bancada. Tive que assumir, né? E aí assumiu, gravou com a Lu. Beijo, Lu. Eu já vi o episódio, tá lindo demais, vocês duas brilharam. Um assunto que o Gabi, inclusive, eu vi que hoje em dia é convertido, né? Agora ele é... O cara é demais. É, Vinícius, Beijo, né? Vini. Então, um beijo também, Vini. Obrigado pela presença aqui, que eu não pude estar no dia. Mas eu acredito muito nisso, que a gente vai abrindo oportunidade, vai abrindo as coisas e que bom que as pessoas vão assumindo, a gente abre a cabeça para novos horizontes. Tati, então a gente sempre agradece, porque o intuito daqui, realmente, isso começou gravando conteúdo no celular, com a tela do celular mesmo, para compartilhar conhecimento. Né? Aquilo que... de verdade, né? Aquilo que eu realmente já tinha passado, depois as coisas foram crescendo, tomando essa estrutura toda aqui, e hoje em dia a gente está convidando pessoas para falar conosco aqui e compartilhar seus ideais. E então eu agradeço o tempo, né? Porque o tempo é o nosso bem mais precioso aí. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, né, esse convite. Sério, gente, eu tô me sentindo muito chique. Pra começar, né? Porque a gente assiste podcast, né? Tá ligado em tudo. E aí, nossa, eu fui convidada para um. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite já de antemão, né? Muito obrigada. Que legal. Muito Muito obrigado, Dona Paloma, também, por estar aqui presente hoje. É uma honra estar aqui. Aí voltou, né? Recebemos muitas cartas também, né? Pra eu voltar. Pra tu voltar. Tá Obrigado, aqui, né? pessoal. A voz do povo é a voz de Deus. Você está de O volta. Gabi.rec. Obrigado pela tua presença também, Gabi. Coisa boa, ainda bem, né? Não, olha, e o Gabi, essa semana, ele conseguiu. Eu vi ele mais vezes do que vi o Vinhas. Exato. E isso é uma diferença. Aliás, quem procura produtos de qualidade de filme, edição, captação de conteúdo, temos as empresas aí, o Gabi, por Temos favor. o livro agora sim ali. Eu vou... Se estourou. Como é que é? Vou Se estourou. passar o arroba da chefe primeiro, né? Arroba Anne Bianchi. É Tem importante. que falar em quem manda A primeiro. hierarquia é importantíssimo. sempre interessante. E manter. agora, a nova empresa, né, cara? A gente me chama de Gabi.rec, mas eu tenho que salvar isso aí, porque esse arroba não está Rec, mais lá. não é mais. Agora é rec.i9. Viu só? Rec.i9. Eu tenho certeza Cresceu que isso é muito coisa isso. do Rafa. Veio Esse pra Instagram foi o Rafa. O Rafa Filme que criou. Eu tenho certeza que ele... Cara, e não chegava no Não, e o nome. Gabi que contou todo empolgado, e o Vinícius, ai, 9 não. 9 não. Aí o Gabi, por que você não me disse isso antes? Agora já criei. Não, mas tudo bem, tá tudo em tempo ainda, Gabi. Tá tudo certo. Nós vamos fazer uma limpeza no 9. Viu como eu vi o episódio? Nós vamos limpar o 9 e aí vai dar tudo certo. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? O primeiro de todos que confiou no nosso projeto, Red Bull. Aliás, Tati, tem uma geladeira da Red Bull que não é figuração. Ela tá à tua disposição. Opa! Pode ficar à vontade aí, se servir o que Muito quiser. obrigada. Agradecer ao Espírito Santo. Aliás, até a gente vai ter que fazer um stories, nós que já fomos presenteados pelo Espírito Santo, É verdade. que hoje já entrou.
Às 6 horas entrou uma antecipação de Black Friday na Espírito Santo. E tem produtos com 30% de desconto. Ah, eu vi. Só que esse episódio só vai daqui a 2 semanas pro ar, então nós vamos ajudar a Espírito Santo. Em algum momento nós vamos criar um conteúdo aqui para eles, para avisar a galera que é só acessar o site, que vai estar por aqui, que a Anne vai colocar aqui um link, alguma coisa, um QR Code. Então é só acessar. Se for daqui a 2 semanas, a Black Friday é 25/11. É capaz de a gente estar dentro ainda da Black Friday, então acessa lá. Realmente nos apoia muito, somos parceiros agora em outros eventos também, tá muito legal. Copa Não do esquece Mundo. o nosso código, né, também. Caramba. É isso aí, Paloma. Achei Me que ia ajuda. chegar no ponto ali, ó. Me ajuda, Ali, Paloma. no ponto do engajamento. Gente, É que aquele dia faz que eu vou tempo. fazer os stories da camiseta, eu lembrei, cara, a gente tem desconto só um pouquinho. A galera mandou, Não, como tá assim? louco. Eu, só um Não, pouquinho. esses dias um amigo meu falou, tá, eu tô indo lá na loja, vou experimentar, vou voltar e vou comprar no teu código. Eu falei, isso, pegou o espírito. Entendeu? Espírito Santo, pegou o espírito, voltou pra casa. Engajamento, gente, engajamento. Aliás, em engajamento, como faz tempo que eu não tô aqui nessa cadeira, Ai, meu Deus. Paloma, tu pediu pro pessoal se inscrever quando tu estava aqui? Inúmeras vezes, né? Então, Tati, sabe qual é o problema dessas pessoas? Elas vêm aqui, elas vêm todo o conteúdo, elas aprendem, anotam, fazem perguntas, a gente responde e tal, e elas não se inscrevem, não curtiram isso aqui ainda, não compartilharam, e principal, não escreveram o que acharam do episódio. Porque daí a gente consegue ter ali um filtro para os próximos convidados, enfim, quais os assuntos que estão querendo saber. Tem uma tal de política aí, né? Não vamos falo cancelar nada esse disso. podcast, né? Não. A Tati não merece isso. Não merece. A Tati não merece. Por favor. Deus o livre. Xandão, calma, não vamos falar nada aqui, Xandão. Deus o livre. Então, Espírito Santo, falei da promoção, a Academia Rafael Toro, que daí é todo com a Paloma, nossa economista. Ai, olha só, gente, ainda fui premiada com isso. Ah, imagina. Academia Rafael Toro, pra quem não sabe, pra quem gosta aí do mercado financeiro, ou quem já trabalha em banco e aí quer ter cargos maiores, eles disponibilizam todas as certificações e eles têm uma metodologia nova. Então, para um assunto que teoricamente era conservador, eles derrubaram isso. E aí são aulas totalmente interativas, assim. Vale muito a pena olhar o Instagram deles, porque eu olhei, antes deles serem nossos patrocinadores, eu já estava enlouquecida. E aí agora eu faço muita questão de fazer essa publi aqui, porque, cara, é muito bom. E Cadeirode também, que nos mandou essas cadeiras maravilhosas aqui na nossa sala. A Cadeirode não fabrica só cadeiras, eles fazem mobiliário completo para todo o teu escritório, todos os móveis. São mais de 30 lojas no Brasil, tem loja em Porto Alegre, então segue lá eles e acompanha o material, porque realmente é um produto de muita qualidade. Muito bom. A gente aqui, inclusive, deve estar abrindo Olha aí. algum escritório bem maior. Olha então, aí. alô, Cadeirode! Então, vamos. Vamos É, nós vamos continuar chegar de essa novo parceria, aí. né? Nós Vamos chegar de novo aumentar aí. esse negócio aí, né? E Cher, Deus o livre. do Rafa, que é meu irmão, sou fã do Rafa. Sou um admirador do ídolo. Rafa. E é da escola dele, por óbvio, também. Mas com a Palomita também, porque ela é fã. É, eu sou fã mesmo. A gente sempre fala, né? Eu sempre pensando, mas o que eu vou falar do Rafa hoje? Não tem como falar outra coisa, a não ser que ele é incrível. Então, ele também criou uma plataforma tão incrível quanto ele. Ensina tudo de marketing e comunicação e de formas totalmente diferentes. Tem os melhores profissionais do mercado. E é tudo digital. A gente tem nossa social media aqui que faz aula com ele. E ela é fãzaça de todas as aulas. Então, assim, vale muito. O Rafa é incrível, o Cher também. Então, Tati, a gente já fez vários formatos. A gente começou de trás pra frente. E aqui, pessoal, como a vida como ela é, como eu faço sempre questão de mostrar que a vida não é o Instagram, vou mostrar pra vocês que a gente não tem pilha para os dois controles. Aliás, você Duracell, você Panasonic. Alô, Duracell! Estamos aceitando. Viu? Eu vou ter que trocar as pilhas aqui agora pro outro controle pra te ligar o ar. Tá? Acontece, Porque né? não, isso aqui é a vida real. Aqui Claro. a gente gosta da vida real. A vida não é o Instagram, gente. Só pra deixar bem claro. Tati, então a gente começava assim, aonde tu nasceu, filho de quem, e depois a gente viu que a galera interagia um pouco mais assim, quem é a Tati hoje, o que a Tati faz Sim. hoje. E em algum momento eu e a Paloma, ou a Paloma, nós vamos puxar um gancho pra... Tá, mas como é que foi no começo? Como é que foi na tua vida? Qual foi o teu Perfeito. colégio, enfim? Perfeito. Então começamos daí. Quem é a Tati hoje? Quem é a Tati hoje? Bom, hoje, me apresentando, sou Tati. No Instagram, Tati Fit. Eu sou profissional de educação física, já fazem 15 anos, né? Há bastante tempo. Sou formada há 6 anos. E hoje eu tenho um centro de treinamento que trabalha com CrossFit, com treinamento híbrido, que é um treinamento funcional, né? Então a gente atende aí, a gente tem 200 alunos, estamos no mercado há 3 anos e meio. Só sucesso, né? Graças a Deus. Cruzaram a pandemia. Olha, É, não? e Isso aí? essa história a gente tem que contar, porque
Para poucos. Não, foi para pouquíssimos mesmo, foi muito duro. Exatamente. Mas é isso, tenho 34 anos, né? Amo treinar. Hoje tenho uma rotina bem saudável, né? Construída ao longo desse tempo todo de... Ao longo dos 34 ou dos 15? Ao longo dos 15, porque Ainda olha... tem tempo. Eu só queria fazer isso. Todo eu só queria mundo saber a tem. matemática. Pra ver se é Ah, tu queria ver a matemática se é possível? É possível. É que eu só queria saber se eu tinha que zerar, resetar essa entendi. vida. Conta a história, porque tem... Você, história? você novato que não viu nenhum episódio ainda. Não. Conta a história que tu era Agora atleta eu de quero vôlei, saber. que tu era profissional, que Não. treinava 25 horas por dia em vez E de aí 24. agora vem Olha. um spoiler. Vai voltar. De novo. Tem algum aqui desses episódios perdidos que eu voltei, fiquei sem andar 25 dias. Mas eu vou voltar sem vôlei de praia agora. A gente segue Juro. falando que voltou, depois que já voltou e tá voltando de novo. Como é que é? Pessoal, vocês estão querendo me Vamos jogar derrubar, pra cima, né? vamos jogar pra cima. Não, Isso aí. vocês estão querendo me Tá derrubar? certo, tu. E o Vamos bom, se motivar aqui. o bom é pessoal. voltar Eu te pra motivo. areia no verão, porque areia é tranquilo. Areia ela é Sol boa de ainda, trocar. hein? Ela Não, é- e com certeza no outro dia eu vou ter uma visita técnica e vocês vão fazer o ir Porque daquele jeito. o bom da areia, melhor, é que tu corre... Não, se bem que tem quadra fechada. Mas tu Não, bom, é tu pode fechado, ficar cansada e pegar uma insolação. Não, Vai dar tudo muito certo. já peguei. Nós vamos limpar também. Vamos limpar o 9. Alô, Vinícius. Limpa Vamos- nós. Nós Me ajuda na minha vida, meu Nós filho. vamos limpar o Orienta. 9 e vamos limpar o futebol, não, o voleibol. Não, mas eu tenho uma história muito boa de falando de insolação. Agora veio o negócio do tempo do EPA. Vamos lá. Eu fui pra Brasília jogar um campeonato brasileiro, né? Eu competi aqui pelo estado. Tu me olha assim porque tu não acredita, né? Eu acredito, cara. É o Pô, fim. E eu queimei teu minha professor era retina. Paulo. Queimei minha retina no vôlei de praia em Brasília. Nossa! Eu viajei... Pensa. Foi no show do Viajei Alok, até pegou Brasília. Aí foi de noite na festa do Alok, tinha um laserzinho. Aqui Não. E botou a Fui até culpa no vôlei. Brasília, joguei 1 hora, não joguei o campeonato inteiro. Essa história tu conta pro papai e pra mamãe, né? Pra gente aqui, a gente sabe que... Não, talvez tenha alguns percalços lá em Brasília que também me ajudaram, né? Porém, teoricamente foi o sol. Então, Mas e aí, Tati, depois... Então. Bom, o que mais? Sobre mim, o que mais? Eu queria saber o que é o treinamento de modo híbrido. Híbrido. Então, a gente, na verdade, aqui em Porto Alegre não existem muitos lugares que trabalham dessa maneira, né? A gente viu essa necessidade porque, normalmente, ou tu tem o funcional, ou tu tem a academia, ou tu tem o crossfit. Uhum. Então, a gente viu essa necessidade de encaixar um treinamento que fosse de acordo com cada pessoa. Por exemplo, assim a gente legal. consegue atender pessoas de todas as idades e com qualquer objetivo. Né? Tá, que não, maneiro. peraí. Então vamos... Volta lá. Nós vamos fazer diferente hoje. Vamos supor consultoria. que eu tenho um Isso. amigo. Vamos supor que eu tenho um Tá, amigo. vamos lá. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo Conheço essa história. que... Deus o livre, Ele tem Fernanda. amigo. Eu tenho um amigo. Ele tem um amigo, ele já tem mais um. É, o amigo, É. ele é amigo do outro amigo também. Que ele tem 41 anos, Tá. tá? Ele foi militar durante 7 anos, então ele praticou todos os esportes que possam sonhar na tua vida. Porque era obrigado, não porque eu queria. Exato. Ele, né, no caso. Semelhança é mera coincidência. E também tu vê, ele tem 3 hérnias de disco. Tu vê só. 3 Como hérnias tu de disco. conhece teu amigo? É muito tempo de convivência. 41 anos convivendo com ele. Mas fora toda brincadeira, Tati. Eu, por exemplo, eu vejo a galera do CrossFit. Aham. Por ter 40 anos, conheço bastante gente já nesse meio de noite, não sei o quê. Acho legal o resultado que o CrossFit traz. Né? Tu pega o Andrei, por exemplo. Eu conheço o Andrei antes do CrossFit. Olha aí o que fez, viu? É outro ser humano. Atleta. Né? Competidor. Tá competindo. Acorda, viu? Acorda cedo, lê livro, faz uns cambal. Sim. Isso tudo CrossFit. Mais ou menos. Você é nega, na real. Alguma mas tudo coisa. bem. Né? A gente sabe, É o a gente chinelo, sabe. chinelo cantando. Mas a fama das lesões Exato. afastam. Isso. Me afastam. Tá? Com certeza. Eu tenho um joelho operado, ligamento cruzado. Olha ele, coisa pouca. Tenho 3 hernias de disco, Não anda eu até era hoje. atleta de pismo e polo, a cavalo. Aham, sim. Então, muita queda a cavalo, muito isso aqui foi lesionando a coluna. Uhum. E tá tudo bem. A medicina antiga, quando eu me machuquei, eu tinha 20 e poucos anos, teve o primeiro médico que me atendeu quando eu fiz minha primeira hernia, ele falou assim, tu nunca mais vai fazer exercício. Imagina, eu com 20... Eu devia ter 23, 24 anos, atleta de pismo, jogando polo a cavalo, que é um dos Nossa. considerados um dos esportes mais difíceis que existem, porque tu tá com um animal de 500 quilos embaixo das tuas pernas, a velocidades tremendas, uma bolinha de beisebol correndo pra tudo que é lado. E aí, dentro do quartel.
Imagina tu receber essa notícia. Só que daí vem o bom de conviver com pessoas mais velhas que tu. Cheguei numa roda de coronéis, generais que tinham ali, aposentados já, que também praticavam hipismo. Sim. Quando eu falei isso, começaram todos a rir da minha cara, esse pica-fumo. Pica-fumo é como se chama o jovem oficial do exército, ou de qualquer outro lugar, porque antigamente não tinha cigarro pronto, tu tinha que realmente picar o fumo. Então os mais novos tinham que picar o fumo para os mais antigos. Tem que dar uma explicação sobre tudo hoje, porque esse mundo chato pra caralho que tá aí. Então... Não, mas eu vou confessar, eu não sou chata pra caralho, mas me deu uma duvidazinha quando tu falou isso. Quem é que disse que não é chato pra Não, é que falou muito chato pra caralho. Começou. O negócio aqui hoje tá um clima tenso. Clima tenso entre os brothers. Ai. Não, Chorando. o pica-fumo? Não, mas é que O pica-fumo é... O pica-fumo é... termo. Não, mas é que o pica-fumo é pra quem convive com uma pessoa mais idosa, vamos dizer assim, e que tem algum conhecimento sobre isso, pica-fumo nada mais é que o mais novato. É tipo o menos experiente da galera. Então, assim, normal. Estamos aqui, cara, tem que nem nós aqui, tem mais carinha de louça. É normal, cara, tu que é um novato, vai fazer. Sim. É que nem o brinco, que chegou a Lu Maciel, a gente precisava tirar cópia de chave. Chama a novato. Eu não falo pica-fumo porque ninguém ia atender numa empresa de eventos, mas chama a novato que vai fazer as cópias das chaves. Então, voltando 18 casinhas para trás, eu recebi essa notícia, enfim, aí essa galera mais velha falou assim, pica-fumo, eu tenho 8, eu tenho 6, eu tenho 5, eu não vou lembrar os números, nem sei quantas são hoje em dia, mas hoje em dia não, desde que o ser humano é ser humano, mas eu tenho todos. Deita no chão, te alonga, faz abdominal todos os dias e vai fazer o que tu quiser. E dito e feito, resumindo a ópera, depois de muita fisioterapia, muita pilates, não sei o que, eu tenho que manter, desde então, faz quase 20 anos, que se eu paro 2 semanas, qualquer coisa. Qualquer esporte. Se eu paro 2 semanas, eu literalmente travo. Então eu tenho que fazer qualquer coisa. Perfeito. Me manter em movimento sempre, para não travar. Então eu brinco, se eu vou na academia, eu tô fazendo fisioterapia. Porque eu faço o mesmo treino o ano inteiro, eu não vou dar bola pra esses negócios. Não. Não, mas eu faço. Mas enfim, eu vou lá. Eu vou lá me alongar, vou lá falar com o tio lá, é isso aí. Tiozinho do cafezinho, é isso aí. Mas eu faço. Mas acho que pelo empreendedorismo, pelas coisas, as novidades sempre me chamam a atenção. E sempre tive vontade de entrar num troço de crossfit para ver se realmente lesiona, para ver se é aquilo que todo mundo faz. Porque eu curto muito a macaquice. Nossa, vai adorar. Que nem eu falo assim, esses dias eu tava pensando assim, será que eu faço um personal? Tá, mas acho que ano que vem, como eu tô firmando a academia, aí eu fiquei procurando dentro da minha academia quem eram os personagens, seria plural? Os personagens. Eu acho que tá certo. Vai ter, assim, qual é aquele cara que mais faz a galera se pendurar, se alongar, sabe? Tem uns exercícios de chão muito legal que eu acho ali e tal. Isso. Eu disse, quem é que eu usei esse termo, assim, quem é o personal que faz mais macaquice? Que se pendura nas barras, eu disse, é esse cara que eu quero. Porque eu não quero ficar com 40 anos casado, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Eu tô preocupado em correr atrás da bicicleta, tô preocupado em pendurar num negócio e conseguir carregar ele junto, subir numa árvore. E é isso que eu tô preocupado hoje em dia. Exato. A beleza, que legal, se vier. Mas assim, o foco é realmente conseguir brincar com meu filho. Então, uma boa notícia, tá? Graças a Deus as coisas mudaram hoje em dia. E sim, é possível... Mesmo o teu amigo com hérnia, joelho estourado, ombro estourado, fazer crossfit. Mas veja bem, né? Não é qualquer lugar, infelizmente, né? O que acontece muito hoje, por que o crossfit tem a fama? Foi lá, né? Veio a marca. O crossfit, ele é uma marca, né? O treinamento é cross-training, mas é uma marca. O que acontece? Veio essa marca, se criou um treino engessado, né? E aí, a partir disso, tem que fazer dessa maneira. Só que, por trás disso, existe um educador físico. E um educador físico, o nome já diz, ele educa o físico, né? E cada pessoa é uma pessoa. Então, se o cara que passa o crossfit para ti, ele tem o olhar de educador físico, é perfeito. Porque ele vai te olhar e vai ver. Olha, ele tem uma limitação no joelho. Ele não consegue agachar até embaixo. O ombro dele dói. Tá, mas o que a gente vai fazer para melhorar isso e para ele ganhar e ser feliz no CrossFit, né? Então, assim, no CrossFit tudo é adaptável, tudo. Qual é o grande erro? A pessoa que entra ontem, né, entrou no CrossFit e aí já largam para ela uma barra com 5 quilos de cada lado, com 10, com 15, com 20 quilos de cada lado. Tudo bem, a pessoa daqui a pouco ela é forte, ela praticou musculação a vida inteira, porém, pro exercício de CrossFit específico, ela não conhece, né?
Então, tem que ter a visão do educador físico em primeiro lugar. Então, o que a gente faz hoje lá no nosso centro de treinamento é ter essa visão. E aí, voltando para o híbrido, né? O híbrido, ele entra como um complemento para o CrossFit. Exemplo, quero muito fazer CrossFit, né? Fui lá, fiz a minha primeira aula, mas vi que eu não consigo agachar além dos 90 graus, né? Ou seja, ultrapassar mais o quadril ali, descer mais. Beleza, a gente tem que trabalhar o quê? Vamos trabalhar mais mobilidade, porque pode ser falta de mobilidade, tornozelo, no quadril, né? Então, se tiver um profissional olhando e vendo, cara, vamos trabalhar isso, vamos pro híbrido e vamos trabalhar isso, né? Então, outra coisa, não tenho força de abdômen, vamos trabalhar no híbrido a força de abdômen. Porque realmente o treino do cross, ele é um treino mais engessado, né? Basicamente, ele tem ali a mobilidade, depois ele tem ativação de core, né? Abdômen, lombar, e depois ele vai para alguns educativos ou preparação para o OD. A gente chama de OD, né? Que é o workout do dia, né? Então, basicamente, seria assim. Exato, só que daí é aquilo. Tudo que eu sei porque eu sigo o Andrei. Já viu ele levantando as cargas dele lá? Já. Então, a gente vai atrás dessas limitações, ou que o aluno não sabe, ou alguma coisa específica que ele quer aprender, e no momento do CrossFit, na pauleira do treino, ele não consegue. Então, a gente tem, junto, esse treinamento híbrido, que ele acompanha, ele complementa o CrossFit. Aí, outro tipo de público. Não quero CrossFit de jeito nenhum. Quero fazer um treinamento de força, quero um treino de perna, quero fortalecer meu joelho. Híbrido. Então, a gente vai especificar um treino híbrido. Então, o híbrido ele é um treino personalizado, direcionado para qualquer tipo de pessoa, tá? E ele também entra agregando o CrossFit. Então, essa é a nossa ideia. Por isso que a gente criou essas duas modalidades. Quer dizer, o CrossFit não foi criado por nós, né? Mas nós entramos com o híbrido junto com o CrossFit justamente para isso. E sobre, por exemplo, a pessoa que tem muita lesão, né? Voltando lá no início. Primeiro que eu tinha dito ali, tem que ter a visão do educador físico e muitas vezes, por ser engessado o treino no box de CrossFit, não existe essa visão, né? Então é erro do profissional, porque profissional de educação física, ainda mais com tanta informação que tem hoje, o cara tem que ler, o cara tem que estudar, né? Ele tem que estar colado no fisioterapeuta, ele tem que estar colado no médico, né? Tem que ver o que está acontecendo. Então, muitas vezes também alguns médicos que têm um pensamento mais arcaico, o que ele vai dizer? Faz cirurgia para hérnia. Não precisa, né? Menisco, faz cirurgia. Não precisa. É fortalecimento da musculatura. É ganhar amplitude de movimento, é fortalecer a musculatura. Então tem que ter conhecimento do profissional e paciência do lado do aluno. Mas sim, é possível fazer tudo com adaptação, tudo direitinho. Por exemplo, tem um movimento lá que vira de cabeça para baixo. O handstand, né? Cara, sinto dor no meu ombro. Então nesse primeiro momento a gente vai fazer o movimento adaptado, né? Mas a gente vai trabalhar o fortalecimento do teu ombro, porque o produto final é o quê? Eu consegui fazer o handstand. Então a gente trabalha dessa maneira, até para não haver a frustração do aluno. Quem é que não quer fazer uma macaquice, né? Sim. Quem é que não quer virar de cabeça para baixo? Todo mundo quer, né? Afinal de contas, o CrossFit, quando tu olha, enche os olhos, né? E realmente ele é para todo mundo. Mas é o que eu volto a dizer, tem que ter o olhar do profissional. Não é porque o treino é engessado às vezes, ou porque o programa é engessado, que vai esquecer do profissional da área, né? Então, o profissional tem que estar indo atrás, tem que estar pensando, tem que estar pesquisando, tem que estar conversando com o aluno, porque cada um tem um jeito, é individualidade, né? Então, é isso que a gente tenta trazer lá no CT. É essa questão. Legal ouvir. Quer falar uma coisa? Não, na verdade... Muito bom isso. Fica à vontade. Você é de casa aqui hoje. Tá em casa, pode falar. Não, eu queria dizer que como eu joguei vôlei durante a minha vida, eu realmente sinto muita falta de alguma coisa que me faça competir. Porque eu não consigo ficar em esportes parados, porque eu sou muito agitada. Exato. E eu joguei quando eu era criança e adolescente, né? Então é o maior tempo que a gente se apega ali e tá construindo personalidade. E eu sou muito competitiva ainda, né? Eu não consigo ficar em nenhum esporte porque eu acho muito entediante. Nada pra mim é como era o vôlei, exatamente por isso. Por isso que eu não volto a fazer esporte. Mas eu olho o CrossFit e eu fico pensando... Mas acho que todo mundo tem vontade. Tipo assim, acho não, mas assim, quem já praticou esporte ou praticou... assim, isso. Fora toda a brincadeira agora. Pô, realmente, quem não sabe, o IPA era colégio antes. O IPA foi um colégio... Para a gente com as nossas histórias de 1915. Mas o IPA tipo, é um colégio de muitos atletas. Tipo, era para atletas. Isso. Então era esporte o tempo todo. Aí saí do IPA e entrei no exército.
Aí no exército, pô, mais 7 anos de, cara, não tem não querer fazer uma corrida de 10 km. Não tem não fazer um monte de coisa. Isso. Gosta, né? O corpo pede. Exatamente. Nossa. E é inacreditável Viciante. como o tal da memória muscular. É inacreditável. Ela vive ali. A corrida, às vezes, Aham. quando eu volto a tentar pegar um pique de corrida, e quem corre não me conhecia daquela época, mas eu falo assim, cara, eu fazia a prova de 3 em 3 meses, fazer 13.300 em 12 minutos. 3 km e 300 metros em 12 minutos. Né? Então, assim, tinha que correr muito. Era uma velocidade que, para nós, naquela época, tinha que fazer muito esforço. Hoje eu conheço, tenho sócio que é triatleta, os caras correndo 40... Não, o Macedo correu, acho que ele correu 22 km ou 21 a um pace de 4,50. Nossa. Nossa. Em Punta del Este. Eu disse, cara, tu nem conhecia o terreno, tu tá maluco. Muda tudo. Aí eu falei assim, cara, vocês são tudo louco. Mas aí tem mais o Vico também e a Paty, que já fez... A Paty, que é a esposa do Vico, o Vico é meu sócio. A Paty, ela já fez 3 ou 4 Ironmans. Nossa, olha isso. É Então, o desafio, né? É o desafio. É a sede do desafio. E é por isso que nós vamos a campeonatos de CrossFit. Por causa disso. Aí tu olha lá, por exemplo, assim, ó. No CrossFit tem várias categorias, né? Vamos supor que entra uma pessoa leiga, totalmente leiga, ou que ela praticou musculação a vida inteira dela. Ela entra no CrossFit. Ela vai entrar cheia de limitação? Vai. Aonde já se viu na musculação, a gente não faz mobilidade, né? Eu fazia musculação, quando eu entrei no CrossFit, meu Deus, vou ter que retomar minhas mobilidades, vou ter que fazer, ter que ir por outro caminho que eu não ia, né? E só que assim, né? Aí tu entra lá, a pessoa iniciante entrou, ela vê as dificuldades dela, mas daí no mesmo ambiente, ela enxerga aquele cara que já tá voando. E ela diz, nossa, eu quero fazer isso um dia. Então primeiro tu tem uma inspiração lá dentro, né? Tu olha e tu diz, eu quero fazer aquilo. Como é que faz pra fazer aquilo? Claro, daí entra o educador físico, né? Porque além de orientar essa pessoa, ver o que ela tem que melhorar, tem que explicar que ela tem que ter paciência, porque o fulano lá já tá fazendo CrossFit há 5, 6 anos, né? Então tem isso também. Mas existe a inspiração dentro do mesmo ambiente, e isso é muito bom. Aí vem os desafios diários, né? Aí vem um treino que tem que virar de cabeça para baixo, que tem que puxar um peso do chão, que tem que... Bom, enfim, tem 1 milhão de coisas para fazer. Aí vem o desafio. Então, a inspiração, o desafio. Aí, pegou condicionamento, e vou te falar uma coisa, isso aconteceu comigo, né? Questão da estética. No CrossFit, dificilmente a pessoa vai entrar pensando na estética. Ela vai entrar pensando no desafio, em superação. Tu acha? Eu tenho certeza. Certeza. E a visão Eu que eu tenho a tenho... mesma sensação que tu. Eu acho que é o mas não contrário. Eu Não vejo os caras tudo sarado, não sei o que, grandão. mas é Eu disse, porque não, eu quero também. Mas é porque o esporte faz isso. Tipo assim, ó, eles entram não querendo a estética. A pessoa pode entrar dizendo assim, quero emagrecer. Mas ela vai ficar tão viciada em querer aprender aquilo ali, que quando vê, tá com um corpão e sem fazer dieta louca, sem fazer essas coisas doidas. É que de repente tá tão imersa no mercado que eu... de fora, e a molecada que eu convivo, e tem uma galera que faz CrossFit. Sim. Aliás, a nossa social media aqui, a Lili tem 20 A Lili tá roubando a cena no nosso podcast. Ela é não, tudo. Ela é um monstro. Tipo, ela Ela é um treina no mesmo horário que o Andrei maravilhoso. 6 da manhã. Mas eu também vejo os stories dela. Cara, peso e o resultado tá no corpo dela. Agora, eu acho que se a gente perguntar... Aliás... É uma boa. Olha, Quem está nos assistindo aqui, já comenta aí se o CrossFit te atrai ou já... Se tu faz CrossFit, por que tu entrou? E se tu não faz ainda, né? Porque nós temos agora que vai sair aqui um cardzinho de desconto. Vai sair aqui um negócio, um Black Friday para entrar aqui numa... Né? Então, fica aí. Mas dá uma comentada aí. Se tu acha que realmente é pelo esporte, pelo desafio, ou se é pela... beleza que pode trazer para o corpo e resultado, né? Para um corpo mais... Eu achava sempre que era o resultado mais rápido, entendeu? Tá, mas tem 2 poréns. Tem a pessoa que ela quer entrar. Pega um Red Bull para mim, por favor. Tem a pessoa Sem que açúcar. ela quer entrar. Ela olhou o CrossFit de fora, mas ela não sabe o que tem ali dentro. Ela olhou o corpo. Ela olhou que tem umas paradas meio loucas para fazer. E tem a pessoa que entrou e tá 1 semana, 1 mês... ela vai se apaixonar pelo desafio. Não, concordo entendeu? contigo. Concordo, É isso que eu digo. Beleza, a pessoa beleza. que tá há um tempinho, mesmo que seja pouco, ela vai entrar, ela vai continuar, ela vai permanecer pelo desafio, e quando vê o corpo dela, tá outro. Não, tá, beleza. Daí entra outra explicação fisiológica, né?
por um monte de valências físicas que o CrossFit ele trabalha. Que na musculação a gente tem que fazer 1 hora puxando ferro, 1 hora fazendo uma esteira. No CrossFit tu tá trabalhando a força e o cardio ao mesmo tempo. Tu que lute, né? Mas é Sim, assim sim, que funciona. É exatamente isso. Não, é isso que eu ia falar. Há um tempo atrás eu fiz... Eu sou adoro aventureira no esporte, a gente, tudo. Eu já fiz até patinação no meio da pandemia. Nossa. Então, assim, vai. Eu fiz, mas eu não... Cara, eu vou tentar não te interromper. Mas é Ai. que te conhecendo tu e tua irmã, Como que... cara, fazendo patinação. Que sacanagem. Não, e agora... gente. Bah, agora eu vou te falar um Tu negócio tá com os que tu não dentes vai no caboclo, é acreditar. uma vantagem. Não, tu não vai acreditar. Isso pode contar pra minha irmã. Eu nasci pra ser patinadora. Meu Deus. Eu vou ligar pro povo. Pode, se tu ligar pra ela, ela vai dizer... Foi isso, a gente entrou porque a gente falou, a gente nunca vai conseguir e tal. A gente entrou pela zoeira, assim. Gente... E se apaixonou? Não, eu era muito boa. Não me apaixonei, que eu não fiquei, né? Mas eu... Momentaneamente se Momentaneamente eu me apaixonei. Mas, gente, é sério, eu era tão boa. Minha irmã toda se estribuchando no chão. E aí ela falava, ai, por que tu tá assim? A E eu Pamela dizia, vem lá do Rio de Janeiro. tadinha. Dirige. Aliás, será que esse é o nosso comercial? Ai, eu não sei. Que a Eu gente, tentei a gente ver vai aqui. lançar a agência Quando sair Combo. isso aqui vai ter lançado. Se conectou com o Canto, que é o bar. Aham. E a gente vai fazer uma Copa do Mundo na rua. Ah, show. E aí o Gabi com a Pamela, que trabalha com direção de arte, enfim, eles trabalharam juntos e hoje ficou pronto o vídeo. Uhum. Tá sensacional o vídeo. Tá Lançamento. muito bom. Foco Guria nos vem do Rio atores. de Janeiro. Foco vou nos passar atores. um tempo com a minha família. Eu Ah, não tu é sou atriz muito- também agora. Ah, também sou. Gente, Olha, talento, hein? pode me contratar. Se quiser que eu levante uns pesos pra fazer tua Gostei. propaganda. Tô tipo, precisando, hein? Mas só os de isoporzinho, pintadinho de preto. Não, A aí Anilha de rola madeira. uma cooperação, né, pra rolar o que tem que rolar. Mas aquele gol foi verdadeiro. Foi. Aí, ó, que sacanagem. Enfim. Mas e como é que tudo isso começou? É. Meu Deus, e A agora? tua vida agora. Jesus. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar até pela questão da lesão ali, porque eu vou contar uma história, a história é minha. Eu, com meus 20 anos de idade, primeiro lugar, eu entrei na academia sem nunca ter pisado numa academia. E eu vou te falar, isso aí veio... Eu tinha 10 anos de idade, eu montava treino. Eu não sei da onde, porque eu não tenho ninguém na minha família que é educador físico, que treina. Eu não tenho esse vínculo. Aí, com 10 anos de idade, eu pegava lá um caderno, aquecimento, 10 minutos dança, mais 10 minutos agachamento. Sério. E eu tenho guardado isso até hoje, é bizarro. Mas, enfim, entrei na faculdade, sempre quis fazer educação física. Entrei na faculdade, estudei no IPA, me formei lá. E isso com 20 anos ali. Me formei com 26, eu fiquei 6 anos na luta, né? Trabalha, paga, aquela história, né? E aí, com 20 anos, entrei na Eu lembrei musculação. daquele... Desculpa. É que hoje a gente tá... Não é que eu lembrei do IPA. No IPA Colégio, eu tinha um laboratório que a gente valia 3 pontos na média a partir do segundo ano, segundo grau. E um laboratório de Química, Física e Biologia. Cara, a gente fazia vela, fazia prancha de surf, enfim, tu tinha que fazer qualquer coisa para valer pontos. Do lado era o laboratório da Educação Física, Anatomia. Fisioterapia, Anatomia. Nossa, Aham. Os cadáveres, mexer, cadáveres morto. todos. É isso aí. todos A gente ali. botava até nome nos cadáveres. Era bem legal. Nossa. A gente era bem tentava, a gente pulava. Melhor matéria, melhor Com matéria. certeza. Sério. Eu fico animadíssimo. Aliás, aí tem um sócio nosso que tem uma funerária. Quando quiser matar a saudade... E aí é fresquinho, é melhor ainda. Meu Deus. Olha aí, nós cancelando mais um podcast. E a minha mas irmã... assim não dá, assim eu não ia Sabe que conseguir. a Pamela... hoje é demais. Ela é formada em biologia, né? E aí ela voltava pra casa pra me contar todas as histórias de todos os cadáveres que ela via. Ela é pior. falava, hoje eu vi um que morreu assustado. Era... Ai, Eu falava, gente. Meu Deus, que legal. Tá, Mas vamos que o voltar pras cadáver- coisas. É que Beleza. o cadáver da educação física, ele é mais... Preciso dormir. Ele parece um boneco, é sério. Todo mundo usa, todas as... Medicina usa, biologia usa, fisioterapia usa. Ah, sobrou os restos, é educação física. Porque a gente só precisa ver músculo e ossos, né? Uhum. Então é isso. Enfim, Fiquei muito mais tranquilo agora. parece um boneco. Que horror. Tá, onde eu estava? Lá nos meus 20 anos, tá? Fui lá pra IPA faculdade. trabalhando. Isso. Dá pra falar um pouquinho das dificuldades também, pra galera entender que não... Não é assim, né? Que a vida não é Instagram. Não. E assim, gente, eu queria muita educação física, mas eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Então, eu trabalhava numa parte financeira de uma empresa de ônibus. Trabalhava lá no financeiro. Num turno, no outro turno eu estudava e no outro turno eu fazia estágio.
E assim eu ia. Por isso que durou 6 anos, né? Mas foi muito bom. E aí eu sei que eu entrei lá na faculdade, bem feliz e tal, e aí comecei a treinar. Ou seja, entrei na faculdade, depois eu fui para uma academia treinar, né? E aí deu férias da faculdade, sobrou um tempinho, daí vamos ver como é que é essa academia aí. Aí eu fiz um plano que era jump, agora nem tem quase, né? Era jump e musculação. E eu não tinha coragem de ir pra musculação, tinha muita vergonha. Morria de vergonha. Eu entrava na salinha do jump, fazia a aulinha, baixava a cabeça e ia embora. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí até que um dia o professor, vem cá, tu não vai fazer musculação nunca? Tá pagando aí, não vai fazer nunca? E eu, pois é, eu vou. Já tô indo. E morria de vergonha. Enfim, fui treinar, agachamento, quando vê o joelhinho, foi pro brejo. No outro dia acordei, o joelho enorme. Fui no traumatologista, fui no médico, ele olhou, ele simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, tu não pode mais agachar, tu não pode mais treinar. Foi no mesmo médico que eu fui, então. Foi no mesmo. Isso, Não, hoje, por Deus, eu queria encontrar ele e dizer assim, ó, meu filho, eu faço crossfit hoje, eu vou pra campeonato de crossfit e aí o meu joelho tá aqui, nunca fiz nada de cirurgia, simplesmente minha musculatura tá forte. Quando eu jogava lá no União, né? Eu sei, mas a gente tinha um médico, não consigo me lembrar o nome dele agora, mas que era tudo assim, eu não sei, acontecia qualquer coisa, eu subia lá, ele falava, tem que operar. Eu falava, mas quebrei minha unha. Opera, não vai voltar a no jogar. quarto era diferente, era tomar uma aspirina. Mas eu tomei um tiro, aspirina. Dor de cabeça, aspirina. Nossa, no meu colégio tinha um Arcádio. Agora eu lembrei, meu Deus do céu, lá vem. Olha isso. E aí ele era tipo, sei lá, acho que era o coordenador. E aí eu lembro que ele sempre dava chá pra gente. Tudo que sentia. Um dia o meu amigo quebrou o braço e uma fratura externa. E ele toma um chá e volta pra aula. Era e, índio. Gente, meu Deus. Pajé. Era o pajé, então. Né? Pajé. Então, daí esse médico falou isso pra mim. Aí eu resolvi não dar ouvidos pra ele. Eu tava no início da faculdade, decidi dar uma estudada. Falei, não, eu vou conseguir fortalecer essa musculatura. E aí, por conta própria, estudando, comecei a treinar minha musculação, que na época eu fazia, daí sim, eu já estava na musculação. Aí eu comecei a treinar musculação, cuidava o ângulo, cuidava a carga, fazia bastante exercício de resistência, fortalecimento. Passei 1 ano com dor, fui bem persistente, né? Quando vê, a dor foi sumindo, porque na verdade eu tinha plica sinovial, isso é uma membrana embrionária, todo mundo tem, só que dependendo do que tu vai fazer na vida, ela dá uma estourada ou não, né? Enfim, e eu lembro que eu não tinha estrutura para agachar com a carga que eu agachei quando eu estourei meu joelho, mas enfim, o professor insistiu, eu era leiga, então eu fui nas pilhas, né? E aí eu, então, comecei a fortalecer. Daí treinei musculação muito tempo. Aí depois entrei totalmente na área da educação física. Dei aula de cangu jumps, aula de zumba, aula de ritmos, aula de alongamento. Bom, pensa, tudo. Trabalhei com criança carente, fiz de tudo. Foi muito bom, muito bom. Minha carreira na educação física, quanto estágio, foi sensacional. Foi muito boa. O que tu falaria para a pessoa que está se formando agora? Se formando ou que ainda está estudando? Pode ser o que tu quiser, na real, assim, mas só pra gente pegar algumas coisas, assim, como tem uma baita experiência e tá empreendendo, que até teve aqui, a gente fez um podcast de novos empresários, porque eu, nos meus negócios, eu era funcionário. E eu brinco sempre que eu fui virando Poço Ipiranga. Eu fui resolvendo o problema de todo mundo, dos sócios, enfim, até que conquistei meu espaço, acabei liberando eles para eles fazerem outros negócios. E aí eu fui comprando, nos negócios eu ganhei, nos outros eu comprei, a minha porcentagem. E eu vi que isso se repetiu, porque na minha posição hoje, junto com os meus sócios, a gente conseguiu fazer isso também. Sim. Então eu convidei 2 que estão no nosso grupo de sócios e mais um amigão meu que ele é professor de educação física. E ele tentou empreender, mas há muito tempo atrás, se frustrou e hoje em dia ele tem uma empresa de bartenders que atende eventos, que é a Mint. Beijo, Dudu. E a gente fez um podcast, a gente falou bastante coisa sobre... E ele acabou contando a história dele, porque são 3 irmãos e os 3 são educadores físicos. Um é policial federal, a Lu, que é a irmã do meio, é educadora, e ele saiu. E ele acabou não pegando gosto pela coisa. Vou te dizer assim, né? Hoje em dia... Bom, antes do recado... a minha própria mãe dizia pra mim...
Tati, se tu for fazer educação física, tu vai morrer pobre. Sempre. E eu acho que muita gente passou por isso, né? Eu tenho 34 anos, eu acho que essa galera da minha idade, que hoje é formada, escutou muito isso, né? Porque ao longo dos anos, a profissão ela foi sendo mais reconhecida e pós-pandemia melhorou muito. Porque daí a galera viu que sim, tinha que cuidar da saúde, né? E que não era cuidar da saúde tomando remédio. Que era pré-remédio, que é o quê? Se alimentando bem e fazendo exercício físico, né? Então, pós-pandemia, melhorou absurdamente. Na pandemia, começou a mudar muito. Então, mesmo minha mãe falando isso pra mim, pensa só, já estava dentro de mim, porque com 10 anos eu já escrevia treino, então eu queria muito. E eu nunca troquei de curso, e eu nunca cogitei trocar de curso. Sempre gostei muito e segui firme, né? Que nem eu falei, levei 6 anos... Trabalhava num lugar diferente para conseguir juntar o dinheiro, para conseguir pagar e tudo mais. E assim eu fui indo, mas nunca tive dúvida nenhuma. E eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar como personal, ou trabalhar numa academia, ou num box de crossfit. Nem o tanto que as cadeiras de esporte, meu Deus, vôlei, basquete, futebol, eu chorava. Eu ia chorando pra aula porque tinha que fazer. Sim. Que não gosto, não adianta. Então, já entrei com um propósito, assim, dentro da faculdade, né? Foi uma peleia? Foi. Mas não desisti. Pegava ônibus tarde, né? Eu estagiei na Companhia Atlética lá no Bar e eu morava na Zona Leste. Não, lá foi a minha escola. Eu sou assim, ó, grata. Estagiei no Sesc, na ABB, na Companhia Atlética. Então, assim, ó... Caramba, tudo lá na Zona Leste. Só lugares Zona Sul, muito bons. Uhum. E eu saía de lá 11 da noite, pegava o T4 e descia na São Jorge, pegava outro ônibus e ia para casa. E aí, 6 da manhã, tudo de novo. Então, foi um caminho longo, mas muito recompensador. Muito recompensador. Eu vou te falar uma coisa, que eu posso estar fazendo a mesma interpretação ou pré-julgamento das pessoas as quais faziam ou fazem com os novatos de entretenimento. Né? Meus pais, até eu aparecer na 0 Hora, né? Não presta, não é esse caminho, não sei o quê, tarará. Ainda mais depois de 7 anos de exército. Teu filho é o quê? Meu filho é tenente do exército. Imagina! E no outro dia, o teu filho é o quê? Ele faz festa. Como é que vai entender, né? Exatamente. Mas a mesma coisa. A gente não julga. Tem que ficar... Não, mas de repente eu estou fazendo isso. Porque a visão que eu tenho, como é uma profissão, a de personal, tô falando, que tu pode alcançar um ticket altíssimo. Pode. Né? Tu tem que estudar muito, porque tu tem que dar resultado, tem que ter pessoas que levem a sério. Até fiz um link agora, um site agora que veio. Até a seleção dos teus alunos, tu tem que fazer bem, porque se pegar um Vinhas, por exemplo, que meio que assim, se eu for, se eu não for, tanto faz. Então, mas aí eu tô treinando o Vinhas há 3 anos e o Vinhas continua com essa barriga no tamanho... Eu tô falando sério, sabe assim? Eu daqui a pouco assim, cara, não me serve. Por mais que o Vinhas pague lá a mensalidade que for, Vinhas, muito obrigado, velho. Te amo, tu é meu irmão, vou tomar uma cerveja lá na feijoada, no teu bar, não sei o quê, mas eu te treinar não dá mais, irmão, porque eu preciso botar foto de antes e depois. Exatamente. Eu tenho que dar resultado. Esse é o meu trabalho. E eu acho que é por aí. E o que eu vejo, assim, cara, por favor... Será que a galera não entende isso antes? Ou por exemplo, Vinhas, é que não dá. Eu tenho que pagar minhas contas, então, indiferente do cara dar resultado ou não, mas é a mesma coisa que eu falo. E aí o Andrei já trabalhou com o evento, trabalha ainda até hoje, não sei se continua sendo sócio de alguém, mas assim, é o quinhão que o cara paga também. E eu vou usar o meu exemplo aqui no podcast, mesmo com 40 anos, sendo sócio de 5, 6 empresas, sei lá, quando eu comecei o podcast, eu botei na minha cabeça que eu ia ter o Red Bull. O Red Bull ia ser meu patrocinador. E, cara, se eles fossem me dar R$1, ou me dar nada, eu queria fechar. A hora que eles fecharam, eu disse, cara, eu vou ficar pagando aqui. Então eu paguei esse quinhão de ter a Red Bull, porque a Red Bull eu sei que é âncora para os outros. Sim. É resultado. Sim. Ter um podcast que o teu primeiro patrocinador é o Red Bull, cara, já te põe em outro patamar. E aí vem o Espírito Santo, aí vem os outros que querem estar perto de uma marca mundial. Exato. Não, beleza. E tive que dizer não para amigos meus, donos de mercado, de comércios só de Porto Alegre, que eu não identifiquei como bom naquele momento. Tipo assim, mas eu pago para ter sido. Cara, não é isso. Não cara. É sobre isso. Não, então eu acho que... Agora tu tá falando, né? Eu sei que tu já é muito fã do Joel J, mas antes de entrar aqui, ele postou um vídeo falando exatamente isso. Falando que as pessoas mudariam muito sua performance se elas fossem obcecadas por resultado.
independente de qualquer área que tu atue, o resultado, ele justifica qualquer coisa. Se tu tem resultado numa empresa, ele vai justificar patrocínio. Se tu tem resultado... Tudo. Se tu é uma pessoa que dá resultados, tu também vai mudar de cargo, tu também vai se chamar a atenção. Exatamente. Tu tem que dar resultado. Aliás, eu vou falar uma coisa bem forte. Assim, eu fui num Gramado Summit e a primeira palestra dos 3 dias de palestra era do Joel J. Aí eu vejo na internet e tal, como é que na internet não é palestra. Só que quando eu tô indo, eu tava indo sangue doce, porque eu sou um cara que eu falo o que eu penso. E às vezes eu não filtro muito, mas assim... Aí quando eu vou pra um Gramado, cara, tem 6.000 pessoas assistindo o troço. Eu disse, esse cara vai vir aqui, água com açúcar, não sei o quê. E ele é negro. Ele veio, já primeiro assim, uap! A primeira que eu cheguei até a me arrepiar, porque me marcou muito. Ele falou assim, sabe por que eu tô aqui? Porque eu dou resultado. Você acha que estão preocupados se eu sou azul, amarelo, cor-de-rosa, laranja, blá, blá? Eu dou resultado. Hoje eu sou uma das palestras mais caras do Brasil, eu que arrasto não sei do que, eu que... Blá, 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 as minhas empresas não sei do que, pau. Eu, caralho. E eu, tipo, tá, é isso, que pra mim é muito claro, né? Óbvio que... E eu falo também, que já falei em 30 podcasts dos 70 que a gente já tem, que eu aprendo muito aqui. E aprendo... eu era muito... Porque o exército é muito isso, né? Azar de que cor tu é, porque tu é camuflado. Azar, tu é verde oliva. E meritocracia. Fez mais, entregou mais. Cara, tu vai ser premiado por isso. Acabou. Exato. Então, minha cabeça sempre foi montada para isso. E aqui eu fui conversando com certas pessoas, eu entendi que sim, mas tu tem que nivelar o ponto de partida. Da onde as pessoas saíram. Entendeu? Um colega teu que tinha carro, que estagiava num negócio, que não tinha que trabalhar, ou ele só estagiou as cadeiras que precisava de estágio para se formar, vocês não partiram do mesmo lugar de competição, né? E hoje pode ser um frustrado, mas se ele tiver melhor financeiramente, só financeiramente, pra gente comparar aqui alguma coisa, cara, vocês partiram de lugares diferentes. Não tem como comparar aqui. Exato. Dizer assim, não, o Gabi tá melhor que a Tati. Cara, mas calma aí, da onde saíram? Então essas coisas que eu tenho botado bastante na balança, principalmente quando a gente vai falar com a nossa galerinha aqui. Eu falo galerinha, somos bastante hoje em dia, mas são todos novos, assim. Então eu tento, quando eu vou falar com um, falar com o outro, eu tento diversificar um pouco e pensar mais da onde estão vindo, levando mais em consideração isso, na verdade. Mas eu acho que isso vem de encontro ao que a Tati falou lá no início, né? Cada pessoa é uma pessoa, então acho que a individualidade ela nunca tem que ser descartada, né? Inclusive nos treinos, por isso a criação do modo híbrido, e eu achei genial. Tá convidada. Muito obrigada. Eu sou um bom case. Exatamente. Se eu ficar, olha aí, ó. assim, tem resultado, hein? Nem vai falar nada. Ficou sem palavras. Eu acho legal, eu acho que ela tem que ir. Eu acho também. Mas eu só vou se o Vinhas vai. Tá, fechou. Os 3 estão convidadíssimos. Tá Viu bem? só? Eu vou. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, né? É isso aí. Vamos ter que... Mas a questão do resultado, né? A gente trabalha muito com isso, né? Resultado e não só estético, né? Do CT. Eu tô falando em função da minha profissão, em função do CT, né? Não é resultado só estético, é muito mental. Gente, a gente lida com pessoas o dia inteiro, eu lido com pessoas o dia inteiro, eu escuto cada coisa, cada história, né? E isso a gente traz muito pra equipe também. Tipo assim, ó, cara, às vezes a pessoa, ela tá indo lá e é a única 1 hora que ela tem do dia dela, que ela vai cuidar dela, ou que ela vai desestressar, né? Então, o quanto é importante nós, os professores, estarmos felizes, estarmos bem, né? Sermos exemplo para essa pessoa. Então, tudo isso a gente carrega muito dentro do nosso CT, né? Porque, cara, que nem eu falei, é a profissão que eu escolhi para mim. Eu tenho no meu sangue isso. Eu amo isso, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, eu vou dar tudo que eu puder para a pessoa ter resultado. Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, ó, empreender não é fácil, não é fácil. A gente vira à noite, a gente pensa um monte de coisa, né? Aperta o sapato de tudo que é lado, mas a gente dá um jeito. E voltando agora um pouco lá, o quanto foi difícil, né? Toda a minha trajetória, mas eu não consigo contar, tipo, me vitimizar nessa história, sabe? Pra mim foi tudo vitória, vitória sempre foi uma vitória, né? É o caminho alcançado. E eu sempre enxergava assim, ó, tá, hoje eu sou estagiária aqui no Sesc. Daí eu pensava, um degrau. Aí eu pensava, hoje tô estagiando na companhia atlética, já tenho curso disso, daquilo. Outro degrau, sabe? E por mais que assim, ó, vou ser bem sincera, a minha família é uma família que tem a cabeça muito fechada ainda em questão de ter negócio, né? Minha mãe sempre me disse, ó, carteira assinada, carteira assinada.
E na companhia atlética, lá é carteira assinada, tem gerente da musculação, gerente da ginástica. Então, quando eu vi esse mundo, eu pensei, é aqui que eu vou ficar. Né? Mesmo quase se formando, sim, esse era o meu pensamento, lá com meus 20 e poucos anos. Então, eu pensei, aqui é um bom lugar. Aqui eu vou crescer, aqui eu posso dar meus personagens, aqui tenho a carteira assinada, né? Querendo ou não, é o que a minha mãe sempre me disse. Só que aí apareceu um doido na minha vida. Eu digo doido porque só, eu não guardo rancor de ninguém, tá? Ele é meu ex, eu abri meu primeiro negócio com ele, né? Deu tudo errado, mas foi ótimo. A gente nunca fez isso, Gabi. É agora que nós vamos meter o corte, aquele que... O meu ex me ralou. Pá! Gente, mas aí Corte. tá. Essa é a thumb já. Tu veio até pra falar do Viu, ex, Andrei? eu não falo ralando, cara. Não, mas não importa. O que importa é que a internet Tá bom, publica. vai. É isso aí. Então, daí, no fim, eu tinha esse pensamento da carteira assinada, vou ficar na companhia atlética, e apareceu esse cara. Achava que era formado porque ele dizia que era, e na verdade não era. Putz, só loucura, melhora. gente. Eu tenho Gabi, uma história. 171 da tarde. Sim, 171. Não. É bom que a gente não fala nomes aqui, é só Como histórias, é que é o nome então do tá tudo cara bem. A gente vai achar foto pra botar aqui. Eu falo o nome pra vocês depois. O cara que o filme do time. Isso! Eu sei, mas não sei. E aí apareceu esse cara, mas no fim das contas ele foi, olha, eu tô hoje onde eu tô porque ele abriu minha mente, bem sinceramente, mesmo destruindo tudo. Ah, É verdade. Esse foi. Porque daí ali ele começou, Tati, vamos montar um negócio, vamos abrir um negócio, vamos abrir um CT, vamos abrir um negócio. E eu pensando, meu Deus do céu, como assim? Como assim? Ele, não, porque a gente consegue dinheiro daqui, a gente consegue dinheiro assado, não sei o quê, e vamos abrir um negócio. E aí eu entrei na onda dele, aí eu pedi demissão da companhia atlética, aí eu já estava formada, eu me formei na companhia atlética. Todo mundo gostava muito de mim lá, investiu bastante em curso em mim lá. E aí entrou esse cara na minha vida, né? A gente começou a namorar. E ele pede demissão da companhia e vamos abrir um negócio. Beleza. E o que ele tinha? Só pra por cima, assim. O que Deus Ó, o livre, né? lábia, né? Ah, não. Muita lábia. Golpista do Tinder. Pesquisei aqui. Exato. Lábia e golpe. Só que... Golpista do CrossFit. Então, não existia. Eu ainda não fazia crossfit nessa época. Me Era ajuda, só Deus. musculação. Ah, tá. E Golpista da nem musculação. muito menos ele, tá? Muito menos ele. Cara, a cabeça passa tanta coisa. Não, gente, eu, apaixonada. Pensa, apaixonada, né? O que uma pessoa apaixonada não faz? Tu acredita. Uhum. Apaixonada, teu namorado, tu vai dizer o quê? Eu vou acreditar, óbvio, né? Ele tem mais Mas conhecimento. ele trabalhava, ele era o quê? Ele dava aula, ele se Ah. dizia educador físico. E depois eu fui descobrir que ele não era formado. E ele falava pra todo mundo que ele era. Mas ele, Golpista. tipo, era processo, ele estava em processo de se formar. Então, faltava muito. Ah, tá, entendi. Talvez Mas ele entrar dizia na pras faculdade. alunas. Tá, vamos tentar não ser processado por ele também, então. Tá. Deixa lá. Enfim, aí saí da companhia, abri um negócio com ele. Foi muito bom, porque daí ali eu aprendi a botar a minha cara, né? A tapa do Sim, jogo. é bem diferente. Aluga um espaço, né? Dinheiro pra comprar material. Tem que aprender a vender, né? Porque eram 3 pessoas. Era eu, ele e tinha mais uma sócia. Nós éramos 3. Éramos 6. Éramos 3. E, nossa, foi surreal, assim. A gente não tinha experiência nenhuma, então teve que ir atrás de tudo, né? E assim, ó, a gente abriu esse negócio com 7 mil reais, que foi o dinheiro da minha sócia. Porque eu e ele, a gente não tinha nada. Uhum. Né? Ele só me convenceu a abrir. E, tipo, Mas o dinheiro que é E bom... quem trouxe ela, assim, essa indicação maravilhosa? A sócia É. era a melhor amiga dele na infância. Ah, tá, tu não botou a tua amiga Não, no... Tá. é. Beleza, isso aí. Não. Não quis, porque eu tava meio em cima do muro, né? Mas tudo bem. Ah, eu teria uns 3 nomes pra arriscar em Porto Alegre. Arriscar. Eu tenho certeza que tu deve conhecer. Eu também, eu... Se eu te contar que eu já Depois a recebi... gente fala em off. Eu já recebi um patrocínio uma vez que, cara, me tira muito verde. Passar a experiência é exatamente isso. Tinha um cara que nos patrocinava e nos dava lá 10 mil reais. E aí ele mandava, tá, mas tu te dou o patrocínio da cerveja X e tu compra do Gabi, o Gabi que é o nosso distribuidor. E a gente não pensava, porque muito sangue doce. E o Gabi, a gente mandava o pedido pro Gabi, o Gabi nos mandava, a gente pagava o Gabi e tudo certo. E foi 1 evento, foi 2 eventos, foi 3 eventos. E alguém dos meus sócios, com certeza não fui eu, uma hora pegou a nota e olhou assim, cara, tá ligado que no super é mais barato que isso? Não. Aí eu, sim, é. Aí começamos a entrar nesse questionamento, mas por que não sei? Resumo da ópera. Esse cara não estava dentro da empresa, ele era em conluio com o cara da distribuidora, e aí
a gente mesmo gerava o nosso patrocínio. Porque ele superfaturava os produtos, pegava o próprio dinheiro do cara, esse cara pagava as gráficas que a gente mandava fazer, os troços, tudo. Ou E ele seja, chegava de bonitão na empresa, ó, tô vendendo um monte, tô vendendo isso aqui, pra um amigo dele. E, Que cara, barbaridade. ou seja, não foi só tu, Tati. não, todos aqui, né, já. Mas a genialidade do cara, não, vou te dizer, É que tem, né? isso é, Se usasse pro bem, Exato. se ele abrisse é. a empresa dele e fizesse isso tudo, esse Exato. jogo todo... Tava rico. Mas não, é sempre enganando, né? Uhum. Então, e esse meu ex também, é sempre enganando. Ou seja, já Sim. ficamos aqui mais É. com uma fofoquinha aqui, irmã. Ah. Pega essa festa aí. Mas enfim, daí a gente abriu, né, a empresa, foi um sucesso. A gente dava aula funcional, de treinamento funcional no início, porque a gente não conhecia o CrossFit. Isso foi 2015. Eu fiquei com essa empresa 2015, 16, 17, em 2018 eu saí. E aí, em 2019, eu abri o Fibra, que é aqui Tá, não, a minha calma empresa aí. hoje. Não é assim, sair. Não, vou contar, vou contar. Gente, eu quero saber. Tá, tem treta pra caramba. Deixa eu só fazer Mas é o nosso pegar um sonho. insight. A gente tá brincando aqui com o negócio de fofoca e tal. Não é a nossa pilha, mas talvez a gente tenha que brincar um pouco mais. A gente também tá aprendendo a fazer isso. É. E são 70, quase 80 episódios já. Só que a gente tá aprendendo também o algoritmo quer algumas coisas. Aham. E o brasileiro gosta disso também. Mas, só para ficar um link ali, em 2015, não faz tanto tempo assim, mas já faz quase 10 anos, mas também, para quem tá vendo isso, R$7.000. E quando começou a falar assim, um dinheiro, não sei o quê, a gente pega um dinheiro dali, é exatamente assim que faz negócio. Que começa negócio. Não dá para ficar muito assim, eu falo isso sempre. O plano, como é o nome? Plano de, sei lá, quando tu vai abrir uma empresa, eles fazem um plano lá, não sei o quê, de o Excel para mais, Excel para menos. Eu falo, isso tudo é chute. Não tem. Quem começa um negócio pequeno não sabe quanto vai pagar de imposto. Ele nem sonha o que é imposto, o que é simples, o que é lucro presumido, o que não sei o quê. Ele vai plano. Puta merda. Esqueci, desculpa, algum gênio aí que esteja vendo de negócio. Que vergonha não lembrar. Mas eu não lembro. Eu não sei também. Plano de negócio. Plano de negócio. Plano de Era isso negócio. que ele queria falar. Vou abrir um negócio novo, vou fazer um plano de negócio. Sim. E aí... E ainda hoje em dia... Claro que hoje em dia eu faço plano de negócio. Porque eu não posso arriscar mais tudo. Naquela época, R$7.000 era tudo que vocês tinham. Só que hoje eu tendo não sei quantos funcionários, filho, não sei que, responsabilidade com as empresas, com os meus sócios, eu não posso mais assim, tá, e aí, Tati, vamos abrir o maior negócio de CrossFit? Vamos. Pega tudo dos bolsos e toca no negócio. Exatamente. Não, hoje eu tenho que parar, tenho que contratar gente, eu tenho que dizer, faz um plano, discute o plano, da onde realmente vai vir o dinheiro, se der errado, quanto vai custar para cada sócio. Então, realmente é bem mais pensado. Mas quando tá começando, tem que fazer, se atraca, vai fazer. Tem que botar a cara, né? É isso aí. Não, e assim, ó, parênteses, né? Ele me convenceu a sair da companhia atlética dizendo, eu tenho um dinheiro para receber do fulano, do ciclano, e com esse dinheiro a gente vai conseguir abrir o centro de treinamento. Ok, aí quando vê o fulano não ia pagar mais, o ciclano não ia pagar mais. E aí entrou na jogada essa terceira sócia e tudo que ela tinha era R$7.000. Então, assim, ó, a sala a gente alugou, conseguiu carência, né? Aí tá. Conseguindo a sala, carência de 3 meses, em 3 meses tu bota a gente pra dentro, né? Mensalidade, consegue começar a pagar o aluguel, água, luz, enfim. Aí 7.000 foi pra gente começar a comprar os materiais. Peso, barra, colchonete, e foi isso, grama sintética, e foi isso. Né? O tanto que no início não tinha ar-condicionado, daí a gente foi construindo depois, né? Botamos vidro, fizemos uma recepção. No início era cadeira de praia e uma mesinha, assim, a recepção. E a gente fazia tudo, limpava, vendia, atendia telefone, dava aula, fazia tudo, né? Mas enfim, eu acreditei, eu peguei junto, né, com ele. Era meu namorado na época, né? Óbvio, eu vou acreditar, eu vou fazer acontecer junto com ele, né? E aí, quando eu descobri que ele não era formado, fez um chororô. E aí eu já tava envolvida, né? Em que momento que foi isso? Nossa, gente, 2 semanas antes de abrir o negócio. Mentira. Aí eu vou fazer o quê? Não, mas eu digo assim, que momento, como... por quê? Precisava mandar um comprovante? Denunciaram ele, danos morais, uma aluna, dizendo que... muito pior do que... Tati tá muito não. bem nos cortes hoje, Tati. Tu tá perguntando, eu tô respondendo. Não, muito bem. Cara, sensacional.
olha, é Não, brabo. Sabe quando Foi tu tá Danos Moraes. sentindo que tu sabe que é a pessoa assim, eu seguro essa língua, gente. Segura, depois a gente conversa. Eu tenho certeza que eu sei. O legal é Eu que tenho você tá certeza com que um você negócio sabe. do controle na mão, eu só tô olhando. Cara, eu tô... Daqui. A gente vai perdendo. A gente não tem nem dinheiro pras pilhas que a gente já tá com controle novo. Cara, Brincadeira, gente. Que viagem. A gente parcela Tá. as pilhas aqui. Ai. brincadeira. As filhas têm. E aí, Tati? Desculpa. Daí onde eu estava? Porque ele foi Denunciaram denunciado. Isso, Danos Morais, enfim. E aí, e fora isso, quando eu tava na companhia, várias alunas me diziam, Tati, tem certeza que o fulano é formado? Eu, sim, claro, a cega, apaixonada, né? Óbvio. Mas ele dava aula lá dentro também, não? Então, ele dava aula em outra academia, que eu também dava aula, e ele ia só treinar lá dentro. Só que ele dava um personal camuflado, por exemplo. Sim, Te faço amigão. mais barato, tu treina aqui do meu lado, eu vou te dando aula, a gente vai fazendo o mesmo exercício e é isso. Porque dentro da companhia é o seguinte, né? É tudo bem direitinho. Tu tem que pagar quem é professor externo, entra com uma taxa maior. Então, se eu vou cobrar a minha hora, sei lá, R$100, eu tenho que dar R$20 pra companhia e o resto é meu. Uhum. Se eu sou lá de dentro, daí a taxa é mais barata, né? Então, para não ter esse esquema aí da taxa... E outra, o gerente lá de dentro, ele era do Conselho de Educação Física, então ele sabia quem era o fulano. Coisa boa. Enfim, só treta. E as pessoas tentando me abrir os olhos. Ó, não é formado, abre o olho. E aí entrou esse processo aí, a aluna disse que ela tinha se machucado, muito sério, no ombro, enfim. E cobrou um valorzão lá dele. E aí que eu descobri, eu apertei ele e falei... Olha só, já escutei várias pessoas dizendo que tu não é formado, assim, assado. Eu preciso saber aonde eu estou me metendo, né? Sim. Aí apertei ele, daí fez um fiasco e me falou, realmente não sou. Deu, tá, então tu vai voltar a estudar, a gente vai abrir a empresa, né? E ainda bem que eu tenho a minha formação, porque vai dar tudo certo. A gente faz um contrato de estágio pra ti e é isso, né? Eu sou a técnica responsável e tu é meu estagiário. Enfim, até hoje não se formou. E continua dando aula? Acho que sim. Mas não está mais aqui no Rio Grande do Sul. Ah. Cara... Já Tá, sabe. Não sei. Tá, é isso. Eu sei. É isso. Mas assim, né? Em meio do caminho, então, nós formamos a empresa, foi um sucesso. Primeiro mês, 50 alunos. Segundo mês, 100 alunos. Cresceu muito rápido. Realmente, a gente tava os três muito envolvidos, muito amor, né? Era um centro de treinamento menor, então sabia o nome de cada pessoa, tinha aquele envolvimento, foi bem legal. A gente criou grandes desafios, foi muito legal mesmo. Aí, essa sócia minha do 7 mil, ela saiu. Né? Ela saiu da empresa, daí ficou eu e ele. Aí, eu pensei, agora vai melhorar as coisas, Por que né? ela saiu? Aí, outra treta. Você não tem que cortar de novo. Cara, é que tu não falar, não sei, é pior não falar, porque daí a mente, ela expande pra tudo que pode ter acontecido. Não, na verdade, Pra assim. todas as novelas da Globo que eu já vi Então- até hoje. Não, Não, fala. roteiro que na vem. verdade, assim, ó, bem na real. A gente queria botar mais coisas lá dentro pra vender. Por exemplo, cara, tem espaço. Vamos construir um canto pra vender suplemento, fazer uns shakes, vender barrinha de proteína, vamos fazer umas roupas, vamos botar uma lojinha de roupa. Sim. Aí ela não queria se envolver. Daí eu falei, tá, então eu e o fulano a gente vai se envolver, né? A empresa é de nós três, um não quer, mas a gente vai se envolver. Dela, mas olha só, eu acho justo vocês pagarem um aluguel. Deu só um pouquinho. Tu que não tá querendo, a gente tá querendo fazer, ter mais renda pra empresa, e tu tá querendo que eu ainda pague um aluguel do pedacinho que eu vou utilizar. Aí deu, né? Aí... Discussão, não se acertava nunca mais. Aí daí ele só piorou as coisas. Ela ficou 1 ano só, tá? Ela ficou só em 2015 inteiro. Uhum. E aí foi água abaixo, assim. E aí ela falou, cara, quero sair. Daí ela chamou um advogado. Ela tinha 8 meses de sociedade. Ela entrou com 7 mil. Ela saiu com 70 mil reais. Sim, tá comprando a empresa. Exatamente, mas assim, Isso a ó. gente entende bem. Tudo porque ela chamou um advogado, ela fez tudo certo. E ela chegou com a proposta. Ó, é tanto. Aí, eu tava segurando a mão do meu querido namorado, dizendo, a gente precisa de um advogado também, a gente precisa conversar sobre isso. E ele falou, fechado. Eu falei, calma, não é assim que funciona. A gente não entende sobre, a gente não sabe quanto tá valendo hoje isso aqui, né?
Enfim, assinou os papéis e a gente teve que pagar os 70 mil reais pra ela. E isso vem um insight que talvez o Vinha fosse falar. Mas ele falou hoje sobre isso. Como é importante a gente estar bem assessorado por todos os tipos de profissionais. Como é importante ter advogado, gente. contador, tudo que a gente não entende. Exato! Porque é nessas horas que a gente tem que a gente tem que passar para as pessoas que entendem. E aí eles vão te dar um melhor cenário, né? Não é a nossa área, né? Se não cabe a nós, chama o profissional. Ainda mais quando tu tem uma empresa, né? Não interessa Exato. o tamanho dela, tu precisa Mas, olha saber. só, nós estamos falando de 2015. Sim, Tá. 2015. Uma pessoa que ficou 7 meses, que entrou com 7 Entrou com 7 mil, 7 ficou 8 mil, meses. ficou 8 meses, Saiu com 70. saiu com 70. Pra tu que não entendeu o porquê disso, é porque eles, nesses 8 meses, como a Tati falou, começou em, sei lá, em 5 alunos, foi a 50, foi a 100. Vou chutar aqui, devia ter 170 alunos. E aí o cara que vai comprar a empresa, ele faz uma conta. Quanto que essa empresa vai crescer e faturar no mínimo nos próximos 2 anos. Pra, quando tu vende uma empresa, tu tá vendendo no futuro. Tipo assim, ó, tu tá comprando, tu acha que é um bom negócio me comprar a empresa porque ela vai faturar mais, lucrar mais do que tu tá me pagando. Aham. E eu acho que é justo te vender isso porque talvez eu não queira arriscar se vai dar isso ou não. Então eu antecipo, quem tá vendendo, na verdade, tá antecipando o seu lucro de 2 anos. E ele vai usar aquilo, se ele for um empresário, para investir em outra empresa, para fazer outra coisa. Ou se for só um aventureiro, ele vai voltar pro mercado tradicional, vai ser empregado de alguém e tá tudo bem. Mas é só para entender como que uma pessoa que ficou só 8 meses, mas arriscou tudo que tinha, que era os 7 mil, e saiu com 70. Exato. E hoje ela tem o centro de treinamento dela, até hoje. Aham. Então, ela usou o dinheiro para fazer o negócio dela. Exatamente, deu tudo certo. Daí ficou só eu e ele, né, na sociedade. Aí era mais difícil, porque ele era uma pessoa muito... Os pés, não tinha os pés no chão. Tudo bem, é legal tu ser sonhador, tu Rapaz, almejar. Tá tudo certo. Olha só. É legal, né, o cara ter objetivos, mas calma, tudo tem o seu tempo, né? E aí botou na cabeça que a gente tinha que mudar de lugar, um lugar maior. Aí ele fez as contas lá, umas contas mequetrefe. E, Tati, vai dar tanto, a gente vai se mudar, não vai gastar quase nada. Meu Deus. A gente se mudou e não parava de vir conta, e conta de vestiário, e conta de obra, e conta de armário, e conta de não sei o quê. Daí eu falei, fulano, mas que conta que tu fez? Aí, de novo, né? Eu também deveria ter pegado junto. A confiança. Uma coisa que eu aprendi também, né? Tem que estar junto ali, olhando, né? Então, encheu a gente de conta, endividou. Aí entrou o outro terceiro sócio novamente. Aí era eu, o meu ex e um outro sócio, que era da área financeira. Daí eu falei, bom, agora estamos bem assessorados, né? Alguém que não é educador físico, que é da área financeira, ótimo, perfeito. Então, eu que fazia o financeiro na época, né? Porque lá atrás, aquela empresa que eu trabalhei enquanto eu estagiava, estudava, era na área financeira. Então, eu entendia um pouco sobre fluxo de caixa, organização ali das contas. Então, eu que assumia, né? Aí, quando entrou esse sócio, ele era da área financeira, trabalhava em banco e tal. Deu, tá, é contigo. Aí, passei só o que eu fazia, do modo que eu fazia. Aí, nos primeiros meses, eu fazia junto com ele. E depois, eu larguei pra ele, confiei. Gente do céu. Adivinha. Amigo. Era... Não, então, ele era amigo, mas eu não sei se tinha a ver. Mas ele começou a roubar a empresa. Que tudo, Roubar do outro. Vai. É roubar da gente, de mim e do meu ex. A roubar da gente. Que lindo. Sim. Começou. Como é que eu descobri? Eu tinha todos os aplicativos do banco no meu celular. Vou contar um episódio só. Um belo dia estava eu dormindo, 3 horas da manhã, o meu celular toca, R$300, lancheria do Xande. E o que é isso? R$300 uma tal de lancheria do Xande. Deu, meu Deus. Enfim, e assim foi. Tem que arrumar o pneu do meu carro. Aí ele ia, quando vê, cartão da empresa, R$1.000, pneu de carro. E eu quieta, eu só ia printando. Aí, nisso, eu me separei do meu ex. Gente, aí é outro episódio, meu Deus. Me separei dele e falei, tá, tem como manter uma sociedade com ex, vai dar certo. Não vai, gente. Não, terrível. E aí, acha que dá ou que não dá? Eu vou ficar quieto. Não tem mais essa mulher. Não. Então, é muito legal contando assim, porque passa uma reflexão na cabeça, né? É muito engraçado. E aí... Não sei. 99% das pessoas que passam por aqui falam assim, nem lembrava disso que eu tô te contando. É, exato, é muito louco.
Aí eu sei que a gente terminou, a gente se separou por traição dele com alunas dentro do meu próprio negócio. Que incrível. Não tinha como terminar melhor, infelizmente. O episódio se acaba agora, ele acaba no auge. No ápice da história. Gente, eu falo. É a coisas, elite. é a vida, não é? Não, mas a gente não tá falando especificamente da tua... Mas é que esse final aí, eu já imaginei ele 5 vezes antes. Né? Não, inclusive... Bom, deixa eu Pelo falar. tipo de pessoa, E eu né? sei, Exato. eu sei. E Que aí, momento você pensou nisso? e aí eu já tinha pensado... Inclusive, eu tinha pensado que Eu teria também. acontecido uma coisa com a sócia. Isso que eu ia falar. Mas Exato. não. Por isso que Não. tu perguntou quem era, de onde tinha saído a sócia. Não, eu queria saber por que ela saiu. Porque eu Enfim. achei que era por isso. Mas não foi. Aí eu descobri Que a gente isso. saiba. Gente, parentes, eu olhei o celular do cara, descobri as mensagens, eu acordei ele de madrugada um dia, dizendo, o que é isso aqui? Me explica. Mas se o cara era formado em educação física, ele vai dizer qualquer coisa também, porque pra ele tudo É. é verdade. Enfim, daí a gente se separou, daí eu falei, tem como manter uma sociedade, eu vou aguentar firme. Um mês depois, ele arranjou uma namorada, aí a guria começou a treinar lá dentro, ela entrava, nem olhava na minha cara, e aí, consequentemente, eu também não olhava na cara dela, e aí ele disse pra mim, tu tem que respeitar a minha namorada. Daí eu falei, olha, climinha fulano, bom, esse né? negócio é meu também, então acho que ela também tem que me respeitar, porque ela entra aqui como se ela fosse a dona. Mas tudo bem, tá tudo certo. Enfim, fiquei 1 ano aguentando isso. 1 ano, fui guerreira. Aí, no meio desse 1 ano que eu descobri que o outro estava roubando. Então, era um dizendo que eu tinha que aguentar a mulher dele, o outro roubando, e assim eu fui. Só que tudo estoura uma hora, né? Então, aí entra uma parte muito importante da minha vida, que foi 2018 isso. Que foi quando teve o término do relacionamento, descobri o roubo, e aí... Eu tinha conhecido o CrossFit 1 ano antes, 2017, mas nunca tinha ido para a competição. E aí, em 2018, eu falei, cara, eu vou treinar mais isso, porque vai fazer bem para mim por todos esses perrengues que eu tô passando aqui, porque até então eu queria insistir na empresa e ficar. E aguentar, só não sabia como eu ia resolver. E aí... Esse é o problema de quando a pessoa tá sozinha e ela pensa que a vida... Tô falando isso... Porque eu já passei por situações difíceis na vida, e aí cada um com as suas dores, né? E o cara fica assim, meu Deus, vai acabar minha vida. Vai acabar minha vida, agora, se esse negócio acabar, acaba minha vida. E hoje em dia, tipo, óbvio que eu morro pelas minhas empresas e tal, não sei o quê. Mas não, ninguém Mas eu já sei que, tipo, acaba. Eu já aprendi que o negócio acaba. E que, beleza, nós vamos ter que vamos brigar por outra. A gente aprende, né? Por isso que eu digo, eu enxergo tudo isso hoje como muito aprendizado. Nossa, foi muito bom, na verdade, eu ter passado por isso. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que tu fala pros teus instrutores hoje, para cuidar das pessoas, que pode ser só aquela hora, porque as pessoas podem desabafar para estar feliz? Porque tu precisou disso. Exatamente. Eu senti, né? Eu fui o outro lado. Exatamente. Então, daí eu conheci o CrossFit, eu comecei a treinar, né? Aí, um parênteses, os meus sócios hoje, eles eram meus funcionários. E legal. eles me ajudaram muito nesse momento. Muito, muito, muito. A minha sócia, ela dizia assim, ó, Adri, ela dizia assim, eu falei pro Andrei que eu vou começar a falar, vou começar a chorar. Mas eu não vou, eu sou forte. Mas não é sinal. Pra nós não é sinal de força não chorar, fica tranquilo. Foi muito forte, né? Foi uma fase muito forte, assim, que eu passei. E aí ela dizia pra mim, Tati, abre teu olho que o fulano tá roubando. E antes de eu enxergar as coisas no meu celular. Abre teu olho que o fulano tá roubando. Eu, não, capaz. Abre teu olho que o teu ex, ele é uma pessoa na tua frente, mas ele fala mal de ti pra equipe. Então, abre teu olho. Clima bom. Então, exato, tava péssimo, péssimo. Aí comecei a treinar o CrossFit, entrei numa seletiva online do CrossFit. Gente, e aí me lesionei. Porque, imagina, tava sobrecarregada com tudo na vida, né? Aí me lesionei. Era uma seletiva, era um qualifier. E aí, a final era em dezembro e esse qualifier era em agosto. E aí eu fiquei bem chateada que eu tinha me machucado durante a competição. Bom, vida que segue, né? Vamos seguir firme aqui e tal. Aí, daqui a pouco, perto de dezembro, ali em novembro, fim de outubro, eu recebo um convite dessa competição, dizendo, Tati, tem uma vaga e a gente quer dar ela pra ti. Eu sei que tu não terminou as provas online porque tu te lesionou, mas a gente acha que tu merece. E eu tava com tala na mão ainda, porque eu tive uma distensão no punho. Aí eu tava com tala na mão, né? Daí eu fiquei louca. Gente, eu quero. E era numa categoria diferente. Daí eu quero. Aí procurei
fisioterapeuta muito bom na Zona Sul. Daí eu falei, eu vou lá. Aí fui lá, daí eu disse, só tem que me dizer que eu tenho condições. Que tá bom, que fisiologicamente eu tenho condições, que o mental eu dou um jeito. Dele, não, tu tá curada já. É só tu fazer reforço, a gente vai vir, vai tratar uma vez na semana, tu vai vir aqui e tu vai voltar a fazer os movimentos do CrossFit normalmente. Aos poucos tu vai tirando a tala e tu vai ver que tu vai conseguir competir em dezembro. Eu acreditei firmemente nele, agarrei aquele convite. Naquele momento que eu tava enlouquecida, treinei que nem um bicho, era a minha fuga, né? Minha fuga era treinar. Aí treinei. Então, eu tava numa categoria intermediária. Eu já tinha ido na iniciante numa outra competição. Aí, em 2018, eu recebi o convite para ir nessa categoria intermediária. E aí, eu falei, cara, vou ir e vou pegar pódio. Nossa, eu chegava a imaginar, a mentalizar eu no pódio. Eu falei, eu vou pegar pódio, vou. E aí, nisso, nessa mesma categoria, essa minha funcionária que hoje é minha sócia, ela foi também. E aí eu falei, imagina só, Adri, eu e tu no pódio. Vai ser assim, ó, surreal. Porque eu preciso disso, porque eu tô passando por um momento muito difícil. E aí eu treinei, chegou o dia da competição, na primeira prova, eu arranquei todos os meus calos. Gente, tinha que se pendurar na barra pra fazer chest to bar. Tu balança, bate peito. E eu tinha recém aprendido. E aqui a amadora, literalmente a categoria era amador, que é intermediário, porque no CrossFit se chama scale, que é o iniciante, intermediário é o amador e o avançado é o RX. E eu estava no amador. Existe proteção, né, gente? Existe o grip, que é uma luva que a gente usa e tal. Que nada, eu fui de mãozinha seca. 1 milhão de chest to bar e a bonita de mãozinha seca. E aí tinha que fazer esse movimento na barra, de bater o peito, descia, pulava a caixa e levava a caixa pra frente. Aí na adrenalina, na loucurada, numa dessas, quando eu virei a caixa, que eu vi sangue na caixa, daí eu olhei para minhas mãos e me apavorei. Juro por Deus. Tinha, ó, tem meus calinhos aqui. 3 calinhos, eram 6 arrebentados. Assim, ó, uns tampão. E era a primeira prova e tinha mais 4 provas pela frente. Nossa, daí eu falei, azar, vamos lá, é guerra. Enfaixei as mãos, limpei tudo e fui. E, gente, eu ganhei 3º lugar nessa categoria. 3º lugar. Foi assim, ó, emocionante. Pra mim, disparado, foi o campeonato mais, assim, ó, superação na minha vida. E aí foi incrível que pareça. Saí de lá, deu 1 semana, eu falei, tô saindo fora da empresa. Eu não vou ficar. Então, olha como as coisas aconteceram, né? Eu passei por algumas dificuldades ali com meu ex, com meu sócio que estava roubando. Tive o apoio dessa minha amiga, né? Que hoje é minha sócia. Veio a oportunidade da competição, que de uma certa maneira foi onde a minha saúde mental permaneceu. Foi a minha fuga, né? E parece que depois que eu extravasei, que eu subi no pódio, que eu consegui o que eu queria, eu consegui voltar pro meu prumo e dizer, cara, tô saindo fora, não vou ficar mais na sociedade. Então, assim, ó, pra mim, esse ano ali de agosto de 2018 a dezembro foi muito importante. Isso é uma coisa que eu vou guardar pra sempre, assim, na minha vida, né? Tá, daí tu saiu e tu já tinha algum plano ou foi tipo assim, eu não mereço isso, não vou mais participar? Foi 2 coisas. Primeiro, eu não mereço isso. E segundo, eu não vou ser funcionário de ninguém. Falei, não vou ser funcionário de ninguém, eu vou abrir outro negócio só pra mim. Aí no início eu ia abrir o espaço Tati Fit. Eu ia alugar alguma sala lá na Tristeza, mas eu queria que o pé direito fosse alto pra eu poder, sim, continuar com as coisas do CrossFit, porque até então eu tava apaixonada, né? E o CrossFit precisa ter altura por causa das cordas, das argolas, né? Enfim. Daí eu vou abrir o espaço Tati Fit, vou atender personal e vou atender no máximo 3 pessoas por horário. E aí comecei a procurar sala. Eu sozinha, me virando. E aí é o seguinte, né? Eu saí da sociedade. Olha só a pessoa, a bondade da pessoa. Sem R$1. A impressão no teu nome. Hã? Tu tava no contrato social da empresa? Tava. Ah, que função. Tava. Sim, e aí assim, ó, um pouco antes disso, né? Os empréstimos. Já tinha a experiência da minha outra sócia ter saído, né? Aí nisso eu tinha uma amiga advogada, que ela treinava comigo, e aí ela tinha se afastado. Eu chamei ela. Lou, por favor, vem, vamos fazer uma permuta. Tu me salva dessa sociedade. Porque tava cheia de rolo, cheia de dívida. Sim, é isso aí. Tava horrível. A galera acha que depois, depois que tu abre a empresa, fechar a empresa... Abrir hoje é 24 horas. Fechar. Fechar uma empresa... Um monte de truta, assim, ó. É que daí é outro episódio, gente, com os rolos desse meu ex.
tá? Abafa o caso. Ele endividou a empresa de uma maneira que vocês não têm noção. E aí eu chamei a Lou e falei, olha só, eu só preciso sair fora, eu não quero R$1. Só quero o meu nome limpo, só. Aí eu comecei a dar aula de personal pra ela e ela viu todos os trâmites pra mim. Dela, Tati, eu preciso de contrato disso, contrato de aquilo, contrato daquilo outro. Eu catando a documentação pra ela. Tá. Aí, final, resumo da ópera, consegui sair. Daí ela disse pra mim, Tati, tu ainda responde 2 anos pela empresa. Se alguma coisa acontecer, tu vai responder? Fechou os 2 anos, acho que o ano passado ou retrasado, e nada aconteceu. Ai, graças a Deus. Mas enfim, daí eu cheguei nos meus sócios e falei, olha, eu só quero sair, tô saindo da sociedade, só peço 2 mesinhos para eu continuar com os meus alunos de personal aqui, mas tô vendo um espaço para mim. Fui bem sincera, quero abrir um espaço, tô olhando, vou dar aula de personal, não vou ser nem concorrente de vocês. Aí o meu ex veio para mim e falou, beleza, mas tu vai pagar uma taxa de personal para nós. Aí eu olhei pra ele e falei, claro que não, porque eu também abri essa empresa junto contigo e eu não tô pedindo nem R$1 pra eu sair fora. Beleza, aí... A audácia dele é uma coisa que Não, não termina, né? audacioso ao último. Eu pensei isso, a audácia, né? Do Gente, ser humano vai longe. É que tem coisa na vida que não... É que quando faz parte, parece, do perfil da pessoa, nunca acaba. Terrível. Daí querendo tirar a chave do CT. Ah, tu não é mais sócia, não precisa mais ter a chave. Ai, não conversa mais com meus funcionários. Tá atrapalhando as aulas dos meus funcionários. Sabe? Tipo assim. Aguentei, engoli esses sapos. Engoli, fui indo. E aí, nisso, a Adri, minha sócia hoje, funcionária, me pegou na mão e falou, olha aqui, eu não aguento mais isso aqui também. Vamos cair fora, eu, tu e o Pedro. O Pedro era funcionário, era namorado dela. Eu lembro disso. Eu lembro de vocês. Olha, ó. Eu lembro do Adri e do Pedro. Viu? Não Agora vou eu falar falei mais Pedro, nada, né? porque agora eu tenho certeza do Quem que eu é já a ia fulana? falar. Quem é o fulano? Aham. Viu? Então tá, sabe da história. Todo mundo sabe na Zona Sul. Já Resumo sei. da ópera. Tá na minha testa desde o início. Aí ela me pegou na mão e falou, vamos abrir um CT. Deu, Audrey, eu não quero CT, não quero mais ter funcionário, eu tô sobrecarregada com tudo isso. Eu só quero ter um lugar que eu tenha a chave, que eu vou abrir, que eu vou cobrar a hora-aula que eu acho que é justa. E é isso. E é isso. Se eu tiver que abrir para trabalhar, eu vou abrir. Se eu tiver que fechar e não abrir, eu vou fechar. E é isso. Ela, não, vamos abrir um CT, porque a gente tem potencial. Porque eu, tu e o Pedro juntos, a gente tem potencial de crescimento, não sei o quê. Eu não aguento mais isso aqui. Ai, meu Deus. E no meio do caminho, eu recebi mais 2 propostas para abrir box de CrossFit com outras pessoas. E aí eu tinha 3 propostas de pessoas que eu conhecia, que era ela e o Pedro, né? Que eram meus funcionários e eram pessoas que eu passava o dia inteiro. E outras pessoas que eram empresários, mas eu não conhecia muito. E eu tava insegura. Tudo que eu passei, eu tava muito insegura. Aí pensei. Isso era janeiro, fevereiro. Era janeiro. Aí cheguei e falei, tá, De vamos 19. abrir. Janeiro de 19. Ah, coisa linda. Aí eu falei, tá, vamos abrir então. Todo mundo crescendo, tudo dando certo em 2020. Todo Que mundo que loucura, senta né? aqui. Todo mundo ia ficar milionário em 2020. Cara, que Não, mas é. loucura, né? Nós mesmo aqui. Nós gastamos um caminhão de dinheiro em 2019 contratando as atrações de 2020, porque para nós era só fazer. E aí aconteceu aquela loucura. Bom, enfim, vamos lá. Daí eu me empenhei e falei, então tá, é com os 2, a gente vai abrir uma sociedade. Daí eu falei pra eles, olha, tudo que eu passei, eu ainda tô bem machucada, né, mentalmente, tô cansada mentalmente, mas eu confio. Eu vou pegar junto, a gente vai construir e vai dar certo. Aí comecei a procurar sala. Comecei, encontrei uma sala, daí chamei eles, que é lá onde é o Fibra hoje. Aí chamei eles, daí o Pedro entrou, olhou assim, é aqui. Tipo assim, ó, eram 3 salas, tá? Tipo assim, ó, 1, 2, 3. Beleza, a gente alugou a do meio. Então tá, é aqui, lá na Otto. Aí tem foto, tudo registro com a chave, felicidade, né? Aí eu sem R$1, aí cheguei na minha mãe super conservadora, junta dinheiro, poupança. Mãe, é o seguinte, saí lá da empresa, não quero ser funcionária, vou abrir o meu negócio. Sabia de todos os rolos. Sabia de tudo, louca com o meu ex, né? Já queria entrar lá do interior, né? Já queria entrar lá com um sarrafo, que nem diz ela, e tocar o terror. Aí eu falei, mãe, 2 coisas. Eu vou abrir com certeza um negócio. Contigo me ajudando ou sentigo me ajudando. Qual é a opção? Daí eu falei, eu preciso de R$30 mil. Tu me empresta? Daí eu falei, emprestado, porque eu vou fazer contrato. Tu é minha mãe, mas eu vou fazer contrato. Daí eu falei, tu me empresta 30, eu te devolvo 35. Pode ser? Dela, pode. Fiz contrato com a advogada, eu, Adri, o Pedro, tudo bonitinho. Desde daí já comecei acertando. Né? Depois tudo que tinha passado só na lábia, aí fiz isso.
Aí, com 30 mil reais, a gente construiu o Fibra, que é o CT que a gente tem hoje. Aí foi os custos de abrir empresa, né? Contrato social. Aí a gente investiu muito em material. A gente investiu a maior parte do dinheiro em material. Foram 20 mil reais em material. Porque ferro é bem caro, né? Barra, anilha, os pesos são bem caros. Aí tem que ter um piso específico, né? Pra largar o peso e tal. E aí a gente conseguiu. Daí achei a sala, consegui o dinheiro com a minha mãe, deu tudo certo. Em março, na verdade, em março a gente abriu o negócio e fizemos a inauguração em 14 de abril de 2019. Tudo lindo, nós três, bombando e, consequentemente, meus amigos, desceu uma galera do meu ex-centro de treinamento. E eu juro, a gente não convidou ninguém. Só que é aquela história, né? Óbvio. Cara, a gente, olha só, nós éramos 3 pessoas que treinava forte, tinha resultado no CrossFit, tinha troféu já. Foi muito engraçado quando a gente saiu lá do outro CT, os 3 recolhendo os troféus, ficou sem nada, que era só nosso. Então o empenho, a gente entregava resultado, a gente não precisou falar nada, a galera veio atrás. E aí o meu ex ficou louco, né? Ah, porque tu tá convidando, não tô, tá aqui, ó, não tô convidando. As pessoas estão vindo porque elas querem vir. E tá tudo bem, é assim que funciona. E aí foi crescendo, e aí deu... Tu manter um WhatsApp com essa pessoa aí, parabéns também. Não, assim, ó... Não, tá bom. Hoje eu consigo, viu? Eu aprendi. Por isso que eu digo, eu não guardo rancor de ninguém, eu consigo... Eu acho que guardar quando tu falou assim, vou confiar de novo, né, em pessoas diferentes e tal, eu acho que eu me enxergo aí, entendeu? Porque eu não tô preocupado contigo que é ruim. Porque tá dentro de mim fazer coisas grandes. Exato. E fazer coisas legais e divertidas. Eu falo há muitos anos, o nosso papel aqui... Imagina um cara que era militar e me dediquei muito no exército. E eu acho que a gente se dedica em tudo. Eu fui estagiário de direito também, me dediquei pra caramba, liderei depois estagiário, enfim. Mas eu não tô preocupado com o cara que é ruim. Eu tô pra frente. Eu vou passar e encaro também como tu encaro, assim, é aprendizado. E hoje em dia eu tô muito mais ligado nas coisas. Hoje em dia eu sei mais o que esperar das pessoas. E engraçado que quando sempre a gente acha alguma coisa, o mundo vai lá e te mostra que tu não sabe nada. Exatamente. E não é uma falácia. Tá o Covid aí, a gente achava que realmente a gente ia virar o Rock in Rio, e aí veio o Covid. Eu achava que eu era empresário já, porque eu tenho mais de 20 sócios. Fiz uma sociedade no meio da pandemia com 2 guri, e os guri largaram a empresa, e eu não tinha contrato que amarrasse eles. Então é a mesma coisa que a gente abrir, tu me convidar, tu e o Andrei me convidar para abrir um estúdio CrossFit, eu vou lá, entro com a grana, daqui a pouco você recebe uma proposta do Gaia para ir para o outro, vocês largam. Mas pode ficar para ti. Mas como é que eu vou dar aula? Como assim? Né? Exato. Foi o que aconteceu. Claro. Então é tudo experiência. E tudo é tempo. experiência. Não, e usando já esse insight, né? E o insight que a gente teve com o Vinícius aqui, né? Que teve alguma hora que eu perguntei pra ele, tu te arrepende de alguma coisa, né? E ele falou, não. Eu entendi que todo mundo que faz essa pergunta, a pessoa lembra, tipo, de um momento ruim. Queria tirar aquele momento ruim. Nunca tentar tirar um momento bom. Ele falou, mas na verdade são os momentos ruins que nos trazem até aqui. Com certeza. Então, na verdade, a melhor parte da vida ainda são os momentos ruins. Porque eles que constroem a tua caminhada, né? Então, eu vendo isso e agora faz muito de acordo com o que tu falou, não me falo mal do meu ex. Mas, na verdade, eu acho que quem saiu perdendo muito nessa história foi ele, né? Que ficou bem claro. E quem saiu ganhando muito foi tu. Porque absolutamente tudo que ele te fez construir uma nova Tati muito melhor e chegar onde tu tá, sabe? Nossa, foi muito bom. Se eu não tivesse passado por tudo isso, vai saber o que seria, né, hoje. Sem dificuldade. Tanto que se fala, né? O país que tem um alto índice de suicídio é a Suíça, porque a vida é resolvida. Quantidade de herdeiro que a gente vê que torra grana, né? Vou usar um termo aqui que é chulo o termo, mas assim, é o filhinho de papai ou a filhinha de papai que nunca brigou por nada, e aí quando começa a tomar os nãos só aos 30 anos, meu Deus, eu não consigo ter o iPhone 18 e não sei como é que eu vou viver sem um iPhone 18? O que é isso, cara, né, gente? Tu usa o telefone pra quê, na real? Pra olhar o Instagram, o Facebook, Facebook nem mais, mas o TikTok e o WhatsApp. Tu não precisa. É bom, é excelente ter o último iPhone, o último carro, o último computador. Eu acho legal ter isso, é posicionamento, enfim. Agora, se não tem, tá tudo bem também, nós vamos brigar pra voltar a ter. Agora, eu não fico morrendo pra quem não tem dificuldade antes,
não fico morrendo porque eu não tenho. Eu vou tentar juntar e brigar para ter de novo. Exato. Mas A gente aprende a fazer isso, né? E eu A falo gente com os jovens derruba e empresários. levanta. Os jovens empresários assim, cara, arrisca, faz, vai lá. Sabe o que aconteceu se der errado? Nada. Tu vai ficar frustrado, chateado que tu faliu, porque a tua ideia não deu certo, ou poderia ter feito de uma melhor maneira. Experiência, pronto. Teu próximo produto já vai ser muito melhor do que tu fez. Então tem que fazer. Com certeza. Gente, olha... Pois é, daí voltando à história, a gente abriu então em 14 de abril de 2019. Em novembro de 2019, a gente alugou outra sala. Uhum. Não, na verdade, bem antes. Para aí, tô perdida. Abril, a gente alugou a sala do meio. E em junho, a gente alugou a sala da ponta. E aí, na outra loja, na outra sala, existia um bazar. Então, não tinha como a gente pegar. O Andrei lembra. Ai, coitado, a gente treinando na frente do bazar dele, coitado. Levantando peso, virando pneu na frente do bazar. Ai, Jesus. E aí, a gente foi lá e locou e tinha as duas salas. Beleza, também investimos em material, porque o dinheiro estava entrando muito aluno, né? Investimos em material, enfim. Daí foi a mesma coisa. Bah, o ano que vem a gente vai bombar. Aí entrou 2020, né? Janeiro, tudo certo. Fevereiro, tudo certo. Em março, fecha tudo. Nossa, fecha tudo, como assim? E aí a gente se juntou, eu, Adri e o Pedro, e o que a gente vai fazer? Né? Por mais que a gente tinha conseguido um desconto no aluguel, eles foram bem parceiros com a gente, mas igual, né, gente? Vida que segue, a gente tem que se pagar, a gente tem que, né, fazer bombar. A gente teve a ideia de emprestar os materiais para os nossos alunos terem em casa e a gente fazia a videochamada. Então, existia uma agenda das 7 da manhã até as 9 horas da noite, da gente dando aula para essas pessoas em casa. E aí a gente colocava 5 alunos às 7 da manhã, 5 alunos às 8, 5 alunos às 9. E assim ia. Gente, eu não aguentava mais. Eu não aguentava por um lado bom, né? Mas assim, ó, eu chegava a ficar com o olho pequeno e cansado de tanto ficar olhando no celular dando aula. Mas eu dizia, graças a Deus, sabe? Graças a Deus, a gente teve aluno, foram pouquíssimas pessoas que saíram. Que legal. Foram pouquíssimas pessoas que não tiveram condições de pagar. E mesmo assim, o que a gente fez? Todo dia, às 20 horas, a gente fazia live de treino. Aberto para todo mundo no Instagram. Porque era um jeito de estar enxergando a gente, né? Era um jeito da pessoa que não tem condições de manter pagando fibra, tá fazendo a aula junto, né? Então, e foi um jeito de manter as pessoas engajadas e conectadas. Baita Então, a gente ação. passou isso. Então, era às 20 horas. Daí, às 20 horas, segunda era o Pedro, depois na terça era a Adri, na quarta era eu. E a gente ia repetindo e fazendo escala. E, nossa, eu amava. Gente, adorava fazer live. Até hoje eu curto fazer. E aí, botava os treinos lá, eu botava as músicas que queria. Nossa, era muito bom os alunos interagindo. Então, foi um momento difícil, mas a gente conseguiu, de uma certa maneira, tornar leve, sabe? A gente conseguiu o dinheiro que a gente precisava para manter. E aí, começou a vir aulas online. Hoje, no Fibra, a gente tem aula online. E nessa época aí da pandemia, que fechou tudo, eu juro pra vocês, tinha uma menina que ela era minha aluna na companhia atlética. E aí ela casou e se mudou pra Suíça. Ela mora lá hoje. E aí ela me viu no Instagram e falou, Tati, tu dá aula online? Daí eu falei, sim. Até porque a gente tava com todos os alunos online, né? Daí a gente bateu o fuso, achou um horário e aí ela começou a treinar. Aí nisso ela já chamou a cunhada. Aí nisso já chamou outra. Aí chamou a amiga. 8 alunas da Suíça a gente tinha. Olha Caramba, isso. que loucura. Não, loucura. Aí hoje já abriu as academias, mas mesmo assim eu ainda continuo com 4. Então tu vê só, né, como elas realmente gostaram do serviço, né, da aula online. Então se criou também na pandemia um novo produto. A gente não tinha o produto aula online, né? Então teve mais essa ainda. E aí assim, cada vez que podia abrir o CT, a gente abria. Por quê? Porque os alunos estavam com sede de querer voltar. Mesmo com uma pessoa por horário. Tu lembra, Andrei? Tinha uma época que só podia uma pessoa por horário. 2 pessoas por horário. Porque a gente tinha 2 salas de máscara, álcool gel, pano. Era uma função. Mas vamos lá. Aí, lá no nosso local, tem um estacionamento na frente. Que daí, antes da pandemia, a gente deixava as pessoas estacionarem ali. Aí, quando veio a pandemia, a gente pôde abrir.
Depois, quando pôde abrir com mais pessoas, que a gente teve que fazer as marcações no chão, a gente não deixou mais ninguém estacionar, porque aumentava a nossa área de treino. Claro. Então a gente conseguia botar mais gente, né? E assim a gente foi indo, sabe? Então, sim, no meu ponto de vista, também a pandemia foi muito bom. Foi um aprendizado. A gente descobriu que que podia ter aula online, né? Descobriu esse produto a mais. A gente descobriu o quanto realmente os alunos, eles gostavam da gente também, o quanto eles precisavam. Então, assim, ó, foi sensacional, sabe? Graças a Deus tiveram pouquíssimas pessoas com Covid lá dentro. Olha, hoje a gente tem 200 alunos. Caramba. E muita gente. Gente, a gente está há 3 anos e meio no mercado. E hoje a nossa grande luta ainda é a retenção, né? Que a gente está descobrindo como é que é, né? O porquê, a gente está sempre atrás dos alunos. Mas não é um problema... É porque eu leio muito sobre o mercado, tá? Eu vejo muita coisa. Eu tenho um podcast porque eu vejo muito podcast. Sim. E eu vejo muito empreendedorismo, que é o assunto que eu mais curto fazer. E as coisas que eu leio. E retenção é um problema É normal. geral. Exato. Assim, como é que... Pra nós que a gente faz festa, como é que eu vou reter tu vindo na feijoada sempre? Enfim. Então, não é um problema... Mas sabe que até o nosso processo, eu acho ele muito bom, né? De retenção. Indo para esse assunto agora um pouco, depois volta um pouquinho. Porque assim, ó... hoje a gente tem 200 alunos, mas a gente sabe nome e sobrenome dos 200. A pessoa, ela vai chegar para treinar, eu sei. Eu até brinco com os alunos agora, de vez em quando, né? Oi, fulano de tal. Daí eles olham assim, tu sabe o nome e sobrenome? Eu, sim, eu sei. Então, se o aluno começa a faltar, se ele faltou uma semana, a gente já entra em contato com ele. Fulano, o que aconteceu? Por que tu não tá vindo treinar? O que houve? Legal. Aí ele, tô doente, ou minha mãe tá doente, ou não vai dar esse mês, tô mal de grana, nananã. E aí a gente coloca lá em amarelinho, a gente escolheu uma corzinha pra gente estipular, bom, esse mês não deu, mês que vem a gente entra em contato de novo. E é a gente que faz isso, né? Assim como, normalmente eu e o Pedro, a gente é que bota o aluno dentro e a gente é que tenta manter a retenção. Então, assim, ó, desde a questão da venda, um aluno marcou uma aula experimental, né? Ou me apresento, eu sou fulana de tal, eu sou do Fibra. Tu marcou uma aula experimental para tal horário, né? Então, eu estou te esperando, tal dia, tal horário, a gente vai te receber super bem, tu vai gostar, qual é o teu objetivo, dá uma conversada com o cara. Aí tem uns que nem perguntam o valor. Tem uns que querem saber o valor antes, né? E a gente, por estratégia, a gente deixa o cara primeiro fazer a aula experimental dele e depois a gente apresenta os planos. Mas a maioria das pessoas fecham. Porque eles se sentem tão bem lá dentro, né? E tudo começou com nós 3, mas hoje a gente tem uma equipe de mais 3 professores e é assim, ó, é a nossa raiz, é a nossa base, né? A gente faz muita reunião com eles em como que tu tem que receber o aluno novo, como que tu tem que receber o aluno antigo, né? Sim, repassando a cultura. Né? Exato, a gente tem 2 profs que são bem novinhos, eles têm 20 anos. Então eles legal. estão recém entrando. Então aquela coisa de cada pessoa, tu tem que ter o feeling para falar. Não é assim, né? Com aquele lá eu posso gritar, tipo, vamos fulano, bota mais carga. O outro não vai gostar, né? Então assim, ó, aquele lance, ô fulano, arruma essas costas, coisa horrível. Nem pensar, nem pensar. Então, a gente tá, eu vou te dizer que assim, ó, em parte técnica eles arrasam muito. Agora, esses detalhezinhos que é mais a experiência e a vivência é que a gente fica... Mas é legal, né? É legal pegar. Arrumando. A gente gosta aqui também de pegar os mais novos e muito formar bom. do nosso jeito. Porque eles não têm também aquele vício, né? É purinho. Chega a ser engraçado, às Não, mas vezes. é legal. E aí é isso, né? Então, a questão da retenção, a gente trabalha dessa maneira. A gente entra em contato direto com o aluno, né? Aí, quando a pessoa aparece, e aí, que bom que tu voltou. Então, a gente tá sempre lá. Legal demais, isso. Tati. Tati, queria te agradecer. Do fundo do coração, assim, realmente é uma baita história. A gente brincou bastante, a gente se emocionou. Então, baita episódio. Parabéns pela tua história, parabéns pela tua garra. E parabéns por continuar. Né? Não, Sempre. Não é... Eu acho que é bem um momento de separação, assim, dos empresários, né? De quem tenta a vida empresarial. Vai esbarrar, vai ser difícil. Não... É muito mais fácil, mas assim, enormemente mais fácil desistir. Porque tu venceu as tuas guerras, né? Tem mais os impostos, mais não sei o quê, mas mais um monte de coisa que a gente sabe, vai descobrindo com o tempo. Então, parabéns por não parar. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente passa aqui. E parabéns também pela tua clareza em falar os problemas
porque eu realmente acredito que é aí. E é aí que a galerinha que está nos assistindo, Aham. e a galerinha não pela idade, porque pode ter muitas pessoas de 40 anos que nem eu tenho, que estão perdidas agora nesse momento, não se encontraram ainda pós-pandemia, ou como é que se encontra, como é que uma Aham. eleição, como é que vai ser o Brasil, e agora com e guerra e não sei o que, as coisas vão aumentando. Enfim, então a gente passar essas mensagens de vitória são bem legais. Então, parabéns pela tua história. Eu vou agradecer Imagina. também. Eu acho que eu li um post, agora eu tô em dúvida se foi teu, ou se é das mesmas pessoas que a gente segue, não sei. Que era coragem aí com medo, né? Uhum, do Edu Schuller. É do Schuller, exatamente. Tá, então é a mesma coisa. Teu e dele é... E eu acho que foi muito isso na tua história, né? Várias horas falar, eu tava insegura, eu não sabia, mas foi igual, sabe? E muitas vezes a gente pensa, não tô pronto, ou, será que eu faço? E, cara, coragem é isso mesmo, sabe? É ir com medo, é não desistir, é ter inúmeros obstáculos que a gente nem pensa que vai acontecer, mas é chegar lá também, sabe? É. Então, muito parabéns por toda essa coragem que tu conta na tua história, sabe? Muito Tati, obrigada. dá tuas redes aí, aquela câmera lá é tua. Minha câmera. Isso, a rede do Fibra e as tuas redes sociais. Ótimo. Então, meu Instagram, TatiFit1, porque eu tive que mudar o perfil. TatiFit1, tá? Tati com Y. E o Fibra é Fibra Treinamento. E lá no meu Insta, até, eu comecei a trabalhar, mexer muita coisa, muito com isso agora na pandemia, né? A questão de treinamento, né? Tem vários treinos, tem eu falando de CrossFit, quebrando alguns tabus lá, então eu tento trazer isso também, porque é o meu público, né? Os meus seguidores, eles querem saber, né? E me dar minha rotina, porque é uma coisa que inspira, né? Claro. E que ao longo da vida eu fui construindo, e hoje eu faço de olho fechado, mas eu sei o quanto é difícil iniciar, então eu tento passar também, mostrar um pouco de como é isso, né? Nas redes sociais. Mas seria isso. Que legal. Gente, muito obrigado. Por favor, não esqueçam de curtir, se inscrever nesse canal, comentar o que achou do episódio. Para nós é mega importante essa parte. Então, obrigado por nos acompanhar até aqui também. Um beijo, Beijo gente. pra vocês. Tchau, tchau, gente. Fechou! Fechou. Gente!